Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso Ser Artista Podcast, toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube e agora, com muito orgulho, em todas as televisões Samsung através do nosso canal WePlay. Como vocês sabem, esse podcast é oriundo do livro Ser Artista, que estamos comemorando 5 anos de sucesso e todas as suas obras derivadas. Como sempre eu falo para vocês, o convidado é um grande amigo e esse é um grande amigo de verdade. Com vocês, Sérgio Maroni. Monte. Ei! Que honra estar aqui. As pessoas não sabem que a gente é amigo mesmo, né? Eu estou muito feliz de você estar aqui, viu? Eu também estou muito feliz. Estava na hora, já estava tarde demais. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer é todo meu. Eu quero começar falando, obviamente, da sua beleza, que você é um cara muito bonito e sobre que você teve uma criança... Você foi obeso? Eu fui obeso. Difícil isso? Foi difícil porque criança é... às vezes cruel, né? Então, eu fui obeso numa época que não se falava de bullying. Então, eu tinha todos os apelidos imagináveis e inimagináveis. Até apelido científico de inércia eu ganhei na época. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz essa transformação muito jovem, né? Então, foi muito positivo o momento que aconteceu isso e como eu fiz essa transformação para um adolescente mais... saudável, porque eu não era saudável, né? E esse bullying te levou, então, a essa transformação com bastante disciplina? Esse bullying acho que também contribuiu para isso, mas não só isso, assim, eu acho que como aconteceu na adolescência, aconteceu num momento em que você busca um pouco mais essa questão de autoestima, de descobertas sexuais, então foi num momento propício para isso, sabe? Super adequado, eu acho. Eu também estava crescendo muito, apesar disso, eu era uma criança grande, mas assim, eu era obeso de verdade, assim, eu tinha teta, sabe? Tipo, então assim, não era realmente saudável, eu não estava confortável naquilo, tinha outros problemas de obesidade na família, então as pessoas procuravam esses meta-reais da vida, esses grupos de reeducação alimentar. Foi isso que eu fiz, eu busquei um grupo de reeducação alimentar e aí eu passei a emagrecer, assim, bastante em um mês, perdi 1,5 kg e tal, e foi bem rápido o processo, tanto que assim, terminou num ano letivo, eu comecei o processo, no ano seguinte eu voltei um príncipe, sabe? Tipo, agora, isso tudo é uma iniciativa sua mesmo? Ou você teve a família te apoiando, assim, te levando para isso? Minha, mas também da família junto, porque como eu te disse, eu tinha outros casos na família que já frequentavam isso, então acabei sendo levado junto. E você já pensou em conversar isso com os adolescentes, essa transformação? Eu te falo por quê. Eu te perguntei isso de uma maneira meio que proposital de uma pesquisa que eu li, que a obesidade infantil é muito grande hoje em dia, é uma alimentação, e isso, dentro da infância, tem um bullying hoje muito, muito significativo, e cria trauma em algumas pessoas. As pessoas crescem na adolescência com traumas, né? E então isso vai levar a doenças psíquicas. Eu tinha, por exemplo, problema de usar shorts na minha adolescência. Vergonha. Vergonha, achava minha perna grossa demais, eu tinha, então sem dúvida nenhuma eu vivi isso na pele, assim, eu sei o que é você sofrer um bullying pesado mesmo, assim. Eu não usava shorts, eu ia para educação física de calça sempre. Que engraçado. E quando você se vê esse homem muito bonito, você fez a transformação com que idade? 19 anos? Você estava bem? Não, 12 para 13 anos eu emagreci muito. Então com 15 você já estava totalmente 15 eu já estava redefinido. E quando você olha para trás, esse adolescente com esse aspecto, que sensação que te deu? Nossa, eu olho tão pouco para trás assim, eu não
Você não é nada saudosista, você não reflete muito, né, do passado, né? Não. Eu já percebi isso. Eu olho muito para o futuro sempre. Eu acho importante viver o presente e pensar no futuro, assim, planejar o futuro, vibrar no futuro, sabe? Eu não sei o que dizer, assim. Agora, você traz uma alimentação que eu acompanho, né? Porque você é muito rigoroso, você se alimenta muito bem. E você come bem, mas você come coisas saudáveis. Lá com 15 anos, quando você fica essa pessoa saudável, você vem dos 15 até hoje com a mesma alimentação? Ou você foi estudando e aprimorando? Não, você vai entendendo o que funciona mais para você, assim, eu prezo muito pela qualidade do alimento acima de tudo e tentar fazer uma alimentação o máximo possível que não seja industrializada, né, então Sim. Essas são coisas, assim, principais para mim. Eu já até me alimentei melhor do que estou me alimentando hoje, assim. Quando eu faço novela, eu faço um esquema de alimentação mesmo. Eu tenho uma pessoa que condicionamento cozinha. Físico mesmo, né? Eu tenho uma pessoa que cozinha para mim, aí eu passo várias receitas que eu vou descobrindo na internet, com produtos orgânicos, naturais, receitas fits, porque eu gosto de comer coisas... Eu tenho quase que um paladar infantil, assim, eu gosto de comer coisas gostosas. Sim. Então, assim, eu não sou muito de comer comida do dia a dia, eu não gosto mas eu tento encontrar receitas que sejam gostosas e que sejam saudáveis, assim. Na sua casa eu comi a melhor granola da minha vida. Pois é, então, isso foi da época que eu tinha uma pessoa cozinhando para mim. Mais aquela granola. Porque eu gravava todos os dias e aí eu gostava de levar a minha marmita pra gravação, para poder continuar comendo saudável e tal. Até a granola eu fazia em casa nessa época, hoje eu não faço mais. Mas, assim, eu já tive esse momento, assim, mais rigoroso. Hoje em dia eu tô mais atento. Carne assim. você tá comendo? Como? Arroz com feijão você come? Como? Não te engorda. Álcool foi sempre zero ou é uma coisa recente? Álcool não digo que é zero, mas, assim, é uma coisa que eu socializo de vez em quando, assim, tomo um gin, que também não é nada muito... Que é bem mais leve. Agora, o teu condicionamento físico você é muito criterioso e muito rigoroso. Você é o cara que acha que nem abre mão no final de semana, né? Da musculação, não, né, eu do prefiro cuidado. Treinar no final de semana e folgar 1 ou 2 dias na semana. Isso também é estratégico. Porque eu acho muito mais prazeroso, por exemplo, poder ir num cinema numa segunda tarde, quando tá todo mundo fazendo alguma outra coisa mais chata, trabalhando, não sei, enfim. E poder, sábado e domingo, que são dias mais tranquilos, poder treinar. Eu gosto de fazer isso. E eu percebo que você treina com muito prazer. É uma coisa que... Mais ou menos. Eu acho que eu te sou falo bom que eu tenho ator preguiça para musculação, eu tô fazendo musculação, mas não é uma tarefa fácil. Não é fácil, não é gostoso, mas é necessário. Eu achei que você fizesse amarradão. Não faço. Eu olho e falo, nossa, ele tem o maior prazer. Aí eu conto os minutos para acabar. Não, prazer eu tenho em ficar deitado, prazer eu tenho em comer, prazer eu tenho em tantas outras coisas, mas não em musculação. Agora, essa coisa da marmita, eu acho legal falar, porque muitos atores levam marmita para gravar, né? Cláudia Raia é a campeã da marmita saudável. O que você leva na sua marmita? O que um ator leva numa marmita para um dia de gravação que é puxado? Depende muito, assim, eu levo granola, levo iogurte, levo... Nenhuma proteína? Uma torta de frango, por exemplo, integral, sem glúten, receitas proteicas, assim, eu costumo levar bastante proteína, sempre. E coisas gostosas, assim, também, eu gosto muito de doce, então eu tenho sempre... doce, açúcar mesmo? Doce... Eu como tudo zero. Aí o que eu faço? Eu peço para fazer uma torta de banana com pouco açúcar, ou com um açúcar mais especial, um xilitol, um adoçante mais... sabe, menos cancerígeno. Sim, porque o açúcar faz muito mal a gente. Então, assim, eu gosto de comer de tudo. Eu gosto de fazer brigadeiro de biomassa de banana, eu gosto de fazer, sabe, e tudo isso eu levo na gravação. E você fala, eu gosto de fazer... Minha granola era um sucesso nos 10 mandamentos. Mas sua granola tinha que vender. É boa demais. Mas quando você fala assim, eu gosto de fazer, você faz mesmo ou você compra pronto? Não, eu não faço nada. Faz nada, né? Eu peço para fazerem para mim. Você não é um cara que chega na cozinha, vou fazer um jantar, vou fazer um almoço, não. Tem uma pessoa que presta esse serviço para mim. Que cozinha para você. E vamos falar então de Estrela Guia, sua primeira novela. Como é que nasce esse ator? Em que momento nasce esse ator? Na escola, depois dessa reeducação que você fez com você? Aonde você fala, agora eu vou ser ator? Na escola. Eu estudava no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, que é um colégio muito tradicional de São Paulo, que fica ali no Jardins. E... isso começou assim, o colégio fez é muito legal porque isso também mostra a importância desse tipo de atividade na escola, né? Sem dúvida. Mas o colégio participou de um festival de cultura com outros colégios de São Paulo,
e acabou montando a Divina Comédia de Dante Alighieri, adaptada por uma diretora profissional na época, mas ex-aluna do colégio também. E aí foi feito todo um casting para escalar os personagens. Eu acabei fazendo Dante Alighieri, que na nossa peça era um personagem narrador. E essa experiência para mim, tanto de processo, de montagem, quanto de apresentar, foi assim muito decisivo, assim. Foi aquela mordida do bichinho que você nunca mais sabe, que nunca mais vai ser descontaminado. Achei minha profissão. Achei minha profissão. Eu me senti tão realizado no palco, tão realizado com o que as pessoas vinham falar depois, que ficaram emocionadas. Enfim, era uma peça só com estudantes, era uma peça semi-profissional. A diretora era profissional, mas o resto eram tudo alunos do colégio, mas bem produzida e Sim. com algumas coisas até um pouco dramáticas demais, enfim. Mas deu muito certo. E esse feedback das pessoas depois meio que me... Foi um selo, assim. Falou, acho que é isso que eu tenho que fazer. Avalizaram a tua escolha, né? Exato. Mas aí, e como é que você migra para o profissional? Aí eu faço em São Paulo alguns cursos de teatro, fiz o Teatro Escola Macunaíma em São Paulo, que é muito bom, fiquei acho que 2 anos lá. Uma referência. Depois eu fiz umas oficinas do Grupo Tapa, também é uma referência. Tolentino mesmo? Era Brian Penido, Guilherme... O Tolentino já estava, obviamente, fazia parte, mas eu não lembro de ter tido aulas com o Tolentino. Mas foi maravilhoso, porque era aula no palco mesmo. Então a gente ficava, era domingo de manhã, eu lembro até hoje, eu chegando no centro de São Paulo, ali perto do Love Story, as profissionais Love todas... Story, pra quem não sabe, é uma boate em São Paulo que tem as garotas de programas que trabalham lá, mas é uma boate cult. As pessoas vão pra dançar, se divertir. Hoje virou outra coisa. Mas muito tempo que eu não vou. Eu ia na época de quando eu era jovem. E aí eu chegava para fazer aula todo domingo às 10 horas da manhã no Teatro Aliança Francesa ali no centro. Fiz teatro lá com a Tônia, que era do Grupo Tapa. Exato. E a gente fazia aulas lá e foi muito fantástico, assim, foi muito gostoso. E aí eu, logo em São Paulo, comecei a... Bom, já sabendo que era isso que eu queria, e aconteceu um convite, eu fui passar o Réveillon com a minha família em Alagoas, em Maceió, e aí uma mulher lá me convidou para trabalhar como modelo, aí comecei a entrar nesse universo, e aí acabou rolando agência em São Paulo, e eu entendi isso como um sinal? Uma ponte, um trampolim para começar a entrar no mercado. Sempre quando comecei como modelo, eu já era focado em fazer comercial, eu já era focado em seguir uma carreira. Então você modelou profissionalmente? Sim, durante 1 ano e pouco. E você deve ter feito muita passarela, né? Não, muito comercial. Eu não fazia passarela porque eu sou muito alto. As calças ficavam curtas, os sapatos não serviam. Que engraçado. E a gente tem essa imagem que modelo é alto. Quando eu fazia passarela, eu fazia de sunga ou underwear. É engraçado, porque eu comecei a trabalhar como modelo justamente numa época em que mudou o padrão de beleza. Passou dos caras altos do meu porte físico, dos anos 90, até final ali dos anos 2000, foi começo dos anos 2000, se eu não me engano, para um padrão mais andrógeno, um pouco menor, de até 1,80, um corpo mais enxuto, enfim. Então eu não estava dentro dos padrões da passarela naquela época. Então, mas tudo bem, porque o meu foco sempre foi fazer mais comercial, sempre foi lidar mais com a câmera, aprender, conhecer as pessoas do meio, fazer testes para novelas. Mas a moda era presente para você sempre, né? Você é um cara que gosta da moda. Eu gosto. Né? Você, além de você se vestir sempre muito bem dentro da moda, você é um cara que tem um olhar para moda. Eu gosto, eu entendo a moda como uma das principais formas de expressão. Com certeza. Uma das primeiras coisas que as pessoas leem é como você está vestido. Exatamente. E o que você está querendo expressar com isso. Falar nisso, vamos deixar aqui o nosso beijo pro Lino Villaventura. Pro Lino Villaventura. Sérgio Maroni é seu modelo preferido, tá em todos os desfiles, seus desfiles são incríveis, eu sou fã dele de carteirinha. Maravilhoso. O Lino, por exemplo, ele não faz só moda, ele faz arte, ele faz cultura, ele faz, né? Ele faz um show mesmo. Ele faz uma exposição de obras de arte. É incrível. Obras de arte ambulantes, assim, incrível, eu acho incrível, assim. Toda vez que eu faço, eu fico... Então, assim, eu gosto muito de moda, eu acho que moda é uma forma de expressão assim muito potente, muito importante, muito direta. E da moda para a arte você foi fazendo na paralela, pelo que eu entendo. Você foi modelando e foi estudando, modelando e foi estudando. Modelando e fui estudando, assim. Na verdade, quando eu comecei a modelar, eu comecei a fazer uma faculdade de Direito, porque eu dentro de casa... Direito também? Eu fiz Direito, fiz 1 ano e meio de Direito. Não sabia disso. Mas por pressão familiar? Um pouco. É engraçada essa história. Nós somos da cultura de que os pais diziam pra gente que a gente tinha que ter a faculdade.
Meus pais não eram contra, mas também falavam, tá bom, Sé, mas você precisa fazer, meu pai me chama de Sé, você precisa fazer uma faculdade séria. Foi essa frase que eu ouvi em casa. Eu falei assim, tá bom. Um dia eu tava vendo um filme chamado As Duas Faces de um Crime. Você viu esse filme? Sim. Com o Edward Norton e o Richard Gere. O Richard Gere faz um advogado que defende aquele psicopata, né? E eu vi naquelas cenas, tem umas cenas de tribunal geniais nesse filme. E eu falei, caramba, o advogado é um ator, né? Ele tem que ter o dom da oratória, ele tem que ser convincente, ele tem que emocionar as pessoas, tem que tocar as pessoas. E eu falei, é isso que eu vou fazer então, vou fazer uma faculdade de Direito. Aí entrei na faculdade de Direito por causa do Richard Gere, por causa do papel do Richard Gere em As Duas Faces de um Crime. Falei, já que eu tenho que fazer uma coisa, beleza, vamos atuar no tribunal. E fiz 1 ano e meio de faculdade de Direito, entendi que o direito no Brasil é completamente diferente do direito americano, que só vão pros julgamentos, assim, tribunal, crimes mesmo, né, contra a pessoa, enfim, crimes mesmo no Brasil, não é qualquer coisa que vai a julgamento com júri e tal. Isso é uma coisa mais característica da justiça americana. Isso foi um pouco decepcionante para mim também, e ao mesmo tempo que eu trabalhava como modelo, eu fazia faculdade à noite, de Direito, e nesse meio tempo, trabalhando como modelo, eu cheguei a fazer alguns testes para Globo. O primeiro teste que eu fiz foi para Malhação, cheguei a ficar pré-aprovado, mas não passei. Mas esse teste serviu para Frida me apresentar para Denise Sarraceni, que estava fazendo uma novela chamada Estrela Guia. E aí eu fiz o meu primeiro personagem. Tem um grau de parentesco, não tem? Quem? A Denise Sarraceni? Eu e a Denise? É. Não. Eu achei que você fosse primo dela. Não sei porquê. Achei que você tivesse alguma coisa distante, assim. Não. Eu quero aproveitar o parênteses que o Sérgio fez sobre faculdade de Direito. O meu livro Ser Artista, hoje um dos segmentos que mais vem são os advogados. E no meu curso Ser Artista na Cal, eu tenho 3 advogados. É exatamente pelo que você narrou aqui. Todos os advogados hoje eles procuram curso de teatro, na sua maioria, para poder ter uma desenvoltura melhor nos fóruns. Isso é muito curioso, né? Tanto que a FAAP tinha um curso de advogado de teatro, não sei se ainda tem, e volto a reforçar aqui, eu acho imprescindível para um advogado hoje ter o domínio da oratória, do corpo, da voz e o domínio cênico, acrescenta muito. Não só para advogado, eu acho que isso me de uma maneira geral, óbvio, né? Eu acho que é tão... É que o advogado ali, o fórum é um palco. Mas assim, qualquer profissão, você fazendo teatro, você aprende a se expressar melhor, a se portar melhor, a entender o seu espaço dentro de outro espaço, com outras pessoas. Eu acho que teatro deveria ser obrigatório em qualquer escola. Também acho. Entendeu? Acho que nas escolas deveria ser obrigatório. E a minha paixão é igual a sua. Teatro e música, porque a música também abre a mente, enfim. Exatamente. E esse teste que você passou, que foi apresentado para a Denise Sarraceni, ela te aprovou de cara? Não, aí eu fiz um teste para fazer o Santiago de Estrela Guia e passei no teste do Santiago. Você acha que a beleza ajudou? Acho que sim, né? Eu acho que não dá para ser hipócrita e dizer que não ajuda. Ajuda. Agora, ao mesmo tempo, às vezes atrapalha. Então, assim... Em que você acha que a beleza abre porta e fecha a porta? Eu acho que a beleza abre portas, mas se você não souber ir além disso, pode te fechar portas. Acho que a beleza também, às vezes, te abre portas, mas muitas vezes as pessoas não querem de você o que você tem para dar ou para oferecer, querem outra coisa. Isso já aconteceu comigo, tanto em termos de patrocínio, quanto em termos de conseguir papel mesmo. Então, acho que assim, não dá para dizer que sim ou que não. Eu acho que mais abre, porque eu tive muitas aberturas de porta na minha vida, assim, na minha carreira, mas também já teve momentos em que fechou. Então, assim... normal, né? Tudo acho que tem um lado bom e ruim. E você soube sempre lidar com isso quando o interesse não era o profissional, era o pessoal? Isso era para você uma coisa administrável ou você sofria com isso? Eu não sofria com isso, mas eu também não deixava... eu não sei te dizer assim, eu até encarava com uma certa naturalidade, não deixava nenhum clima ruim com a situação, mas me posicionava, deixava demarcado ali o meu território, os meus limites, os meus valores... porque a gente também trabalha num meio, Monte, que vem gente de qualquer parte do mundo, qualquer parte do Brasil, de qualquer classe social, de qualquer... E eu, graças a Deus, eu sempre tive um alicerce muito forte, que é a minha família. Sim. Então, assim, eu amo o que eu faço, mas eu não preciso fazer qualquer coisa para fazer o que eu faço. Claro. E eu também não tenho a vaidade de estar no ar para estar no ar, ou de trabalhar por trabalhar. Eu gosto de trabalhar ou com propósito,
com alguma coisa que eu goste, um personagem que eu tenha o que falar com o público. Assim também é quando eu vou dar entrevista, eu gosto de falar de trabalho, eu não dou entrevista se eu não tenho o que falar de trabalho. Então, eu não tô nessa pela vaidade, eu tô nessa pela realização mesmo, pessoal, de comunicar, de inspirar, de tentar transformar o meu universo, né, o paralelo. Agora, você acha que através hoje da arte. As mulheres falam muito do assédio, né, Sérgio? Muito. As mulheres falam muito, narram histórias. E eu tenho 40 anos de carreira, já vi muita coisa na minha vida. E, obviamente, que o compliance veio para dar uma moralizada extremamente positivo. Eu sou 100% a favor do compliance, né? E os homens falam muito pouco isso, né? Normalmente o homem fica muito na função do assediador. Poucos são os homens que falam que foram assediados, ou que isso foi um problema para eles em algum momento da vida. Você acha que a gente deveria também falar esse outro lado masculino, das pessoas que sofrem assédio? Ou você acha que é assim mesmo, as mulheres são as que mais sofrem com isso? Eu acho que, sem dúvida, as mulheres são as que mais sofrem com isso, né? Até por uma questão de a gente viver num país que tem uma cultura machista, enfim. Mas eu já sofri e nunca senti necessidade de falar publicamente sobre isso. Você resolveu e ponto. Resolvi, ponto. E hoje em dia nem adianta falar sobre, porque a pessoa nem tá mais aqui. Então, assim... Isso é uma coisa muito pontual, né? Depois que passa muito tempo, ou é na hora ou depois fica complicado. E eu acho que também tem muito de como você se enxerga, né? Assim, eu nunca me enxerguei nessa posição, nunca precisei fazer isso. Então, quando aconteceu comigo, foi uma coisa que... Coitado, entendeu? Entendo perfeitamente. E fico feliz de você ter levado para esse lado. Mas porque é assim que tem que ser. Tem que ser. Se é contornável, é assim que tem que ser. Você chegar nesse nível de você precisar fazer isso para conquistar alguém, é muita decadência. É muita decadência, é muito triste, é muito... Claro. Sei lá, solitário, né? Eu acho importante o compliance como proteção mesmo, que eu acho que as pessoas pensam duas vezes, mas eu penso que nem você na condução disso. Vamos voltar a falar de Estrela Guia. Quando você faz a primeira novela, pelo que eu entendo, você faz uma novela inexperiente na televisão. Totalmente inexperiente. Vou te contar. Quero saber essa primeira cena, você quer saber como é que foi a primeira cena? Quero. Eu chego em Pirenópolis, a gente ficou gravando 30 dias em Pirenópolis. Encontro grandes ídolos, Chico Xavier, Sérgio Manberti, Lília Cabral. Elenco, né? Elencaço, assim, né? Denise não economizou no elenco dessa novela. Maravilhosa, Denise. Maravilhosa. Nós estamos falando de uma novela de Ana Maria Moretson, né? Ana Maria Moretson. Ana. Perfeito. Tá maravilhosa, aqui. Ana. Mês que vem, você tá aqui. Ah, delícia. Já marcou. E aí, bom, fui super bem recebido. Nunca tinha feito televisão na vida. E eu lembro até hoje, a minha primeira cena era uma cena dentro de um Fusca com o Nelson Xavier. Conversando, ele dirigindo o carro e eu do lado conversando com ele. Só que não cabia no banco de trás do Fusca toda a equipe técnica necessária para gravar a cena. E você enorme? Eu enorme, tive obviamente no banco da frente, do lado do Nelson, que estava dirigindo. Aí o que aconteceu? A Denise falou assim, Sérgio, você vai ter que segurar o holofote, a luz. Então a gente entrou dentro do Fusca, eu, Nelson, começamos a fazer a cena, só que eu tinha que fazer a cena toda segurando a luz. Então você imagina, eu chegando na televisão, sem experiência nenhuma, já tendo que contracenar com Nelson Xavier, ainda fazendo a luz da cena, porque só cabia o câmera e o cara do áudio atrás. Enfim, foi assim a minha primeira novela. Você minha ficou primeira falando, dando texto e ainda fiquei dando texto, interagindo e ainda segurando o negócio de luz. Nossa senhora, que difícil. É. Que difícil. E o teu processo de aprendizado foi meio na marra, então? Muito, total na marra, na experiência. Tinha aqueles caras preparadores de elenco na época ou não? Tinha, muito pouco, assim. Era ainda muito tímido esse movimento. Não era tão integrado, assim, era uma coisa mais que você às vezes podia ter, mas não era uma coisa que toda novela tinha, assim, acho que era uma coisa mais que eles pegavam pra galera mais jovem mesmo. Hoje em dia eu vejo que é um negócio que existe um acompanhamento muito mais integrado, né? E quando você olha pra trás e vê, você acha que você foi muito verde? Ou você acha que você foi? Muito verde. Eu te falo isso porque muita gente passa aqui e fala que não consegue ver o começo da carreira. Eu não consigo ver muita gente fala isso. E fala, nossa, eu achei que poderia fazer muito melhor. Mas ao mesmo tempo havia um frescor ali que eu acho que tinha tudo a ver com aquele personagem que era super puro, ele era super jovial, inocente. Então assim, eu entendi porque que a Denise me escolheu pra fazer aquilo. Que combinou, né? Deu match mesmo. Deu match, funcionou. Então assim, ao mesmo tempo que eu não gosto de ver, porque com certeza eu era muito verde e tinha toda essa coisa de... Fazer televisão é muito diferente de fazer teatro. Sim.
né? Você tem que entender onde você está sendo enquadrado, que os movimentos que vão ser... E eu preciso fazer um elogio para você. O tempo só te faz bem. Ah, que bom. Quando eu vejo você joga... Claro, bonito você sempre foi. Mas a sua beleza madura, hoje eu te acho mais bonito que uma beleza jovem. Que bom. Eu também estou feliz. E acho que você está sabendo envelhecer. Isso é bacana hoje em dia. É importante saber envelhecer. Não é todo mundo. Tem muita gente de anos 40 a mais que não está envelhecendo bem. Pô, muita gente. E você é um tem cara... mais gente que não está envelhecendo bem do que gente que está. E você sabe, você está sabendo envelhecer. Isso é muito positivo. Quem que diz que eu tenho mais de 40? Acho 38, 37, né? Eu acho sempre por aí. Ou seja, quando você acaba essa novela, eu sei que você é um cara que busca estudar sempre. O que você buscou? Eu nunca me esqueço, falando uma conversa que a gente teve uma vez de algum personagem que eu queria fazer, acho que no teatro, que eu falei pra você, Monte, mas eu ainda posso fazer esse personagem, né? Daqui a pouco eu não posso mais fazer. Você falou, Maroni, eu acho que não, acho que já passou. Eu lembro bem disso. O que você busca para você correr atrás dessa formação que você não teve tão extensa, porque você fica famoso rápido, pela novela dá muito certo, né? Você teve uma empatia para o público muito grande, o público te reconheceu imediatamente, você vira o Sérgio Maroni, mas eu sei que você gosta do estudo, você busca aprimorar. O que você buscou? Você buscou alguma coisa específica? Porque tem muita gente que vem aqui, vê o podcast, fala, o cara acha que na televisão faz a primeira novela, tá pronto. Não, eu sempre digo, é um estudo permanente. Tem gente que busca um aprimoramento com o Eduardo Milevich, tem gente que busca um curso de clown, tem gente que busca Rose Gonçalves para aprimorar a voz, tem gente que busca a Leila para melhorar a dicção. O que você fez enquanto ator para você ir se aperfeiçoando? Já fiz tanta coisa. Eu já fiz Glorinha Boit-Miller, por exemplo. Glorinha Boit-Miller. Para melhorar a voz. Eu já fiz outro curso de voz com uma italiana maravilhosa também, a Francesca. Eu fiz curso de clown. Amei fazer curso de clown. Acho que todo mundo deveria fazer. Com a Carol Conká. Carla Conká. Carla Conká. Ela é ótima. Ela é ótima. E assim, todo mundo deveria fazer. Me fala essa experiência. Por que você acha que todo mundo deveria fazer um curso de clown? Porque o clown, ele ri de si mesmo. Ele tem que lidar com... te ajuda a lidar com problemas de uma forma mais bem-humorada, mais resolutiva, mais despretensiosa. Te ajuda a se levar menos a sério. E acho que isso são coisas boas pra todo mundo, assim, sabe? Então, o clown te tira o medo do ridículo? Total. Você não pode ter medo de ridículo, né, pra ser um palhaço. Então acho que isso também ajuda muito. Porque uma das coisas que eu percebo muito que todo mundo passa por aqui, o medo do ridículo é permanente dentro de todo mundo. Eu acho que ser divertido, ser engraçado é uma característica tão incrível, tão maravilhosa, que assim, se você puder, e todo mundo tem alguma coisa que é engraçada e que é divertida, um temperamento, se você conseguir descobrir isso e botar a lente de aumento que o clown tem que fazer, assim, eu acho que é um golaço na vida, assim, sabe, pra todo mundo. E hoje você recomendaria alguma coisa de um ator de 40 anos, dentro de estudo? Você acha que agora, nesse momento, nos últimos anos, você fez alguma coisa que acha que deu um diferencial na sua carreira? Ou você estudou tudo que achava que tinha que estudar e agora é só praticar? Não, acho que a gente sempre tem que estudar. Eu fiz muito mais coisa do que isso. Eu já fiquei duas vezes, já fui para Califórnia para fazer um curso com uma mulher chamada Ivana Chubbuck, que é uma... Um fenômeno, o livro dela aqui faz muito sucesso. Uma das maiores preparadoras de elenco de Hollywood, trabalhou com... Fala nisso, eu tenho sempre um orgulho que quando a Amazon posiciona meu livro entre os 100 mais, o dela tá sempre do lado. Aí eu fico todo bobo de ser artista dela. Maravilhoso, uma super referência, assim. Então já morei 2 vezes na Califórnia para fazer os cursos, os workshops dela. Tem muita diferença, Sérgio, na técnica? Leitura, né, também. Tem muita coisa que você pode ler, os livros da Stella Adler. Maravilhosa. E no curso que você fez com a Ivana, você achou que tem muita diferença dos que são dados aqui? Tem muito, porque ela tem umas técnicas muito próprias dela, assim, ela desenvolveu todo o método dela, né? Alguma coisa que você destacaria? Eu acho que tem que ler o livro, assim, porque é muita coisa interessante, assim, é muito particular, assim, você tem que acreditar, se jogar no método dela. Você hoje é um ator que você acha que se joga? Eu acho que eu me jogo principalmente no teatro. Eu acho que eu fico muito mais solto, não sei. Eu também acho. Eu acho que se joga mais no teatro. Não sei te explicar porquê, mas essa sensação é isso, assim, eu também sempre tive uma coisa de entre uma novela e outra tentar fazer teatro. Sim. Porque eu acho que é fundamental, é onde eu me reciclo, é onde eu busco
novas cartas para botar na manga, enfim, para depois usar na televisão. Então também é um aprendizado, Acho que é o grande aprimoramento do ator. Total. Você falou que a tua primeira cena foi com o Nelson Xavier. Eu já vi você com vários atores do escritório, você é um cara que fica na minha casa, assim, o respeito que você tem com a Irene, com a Natália, com a Rosinha, com outros mais. Esses atores para você sempre foram uma grande referência, não só na maneira de atuar, interpretar, mas também a forma de viver, de ver os olhares, o olhar da vida. Você tem essa percepção para os grandes atores como inspiração? Sem dúvida, né? Que foram os que praticamente criaram a profissão no Brasil, Sim. né? E não só pelo talento, mas pelo posicionamento também da maior parte deles, fora de cena, a elegância. Então, assim, sem dúvida nenhuma, e a generosidade, porque eu acho que a gente tem esse privilégio, né? Você não me perguntou isso ainda, mas a minha definição de ser artista... Tá antecipando a minha última pergunta. Olha, mas pode. Não vou definir, mas acho que uma das principais... As principais qualidades, eu acho, de ser artista é que a gente convive com uma gente muito boa, em geral. Com né? certeza. Assim, muito generosa, muito humana, muito criativa, divertida, e uma gente faz você talentosa. Crescer. Exato. Você tem algum ator que você fala assim, pô, esse eu gostaria, claro, um ator vivo hoje ainda, eu gostaria ainda de dividir o palco. Você tem algum sonho ou não? Tenho, claro. Quem? Um Tony Ramos da Tony vida. Ramos. Eu nunca trabalhei já fiz novela junto com o Tony, fizemos Paraíso Tropical juntos, mas a gente não contracenava. Então... Eu acho que você tem, inclusive, a elegância da alma do Tony Ramos. Que honra. Acho que vocês têm muito na maneira de chegar um pouquinho falar. perto ali, Aquele neurônio de 100%, né? Mas eu acho que você tem isso. Quando você vai pro Clone, você vira campeão de carta? Eu saio da Malhação, vou pro Clone. Na Malhação eu virei campeão. Não, verdade. Eu fiz Estrela Guia, o Clone. Da Malhação vem depois, né? Viro campeão de cartas da Globo na novela das 8, que era uma coisa rara naquela época, porque a maioria dos campeões eram da Malhação. Estamos falando de uma novela que deu 70 pontos. Uma loucura, campeão né? de cartas de uma novela. Quando acabou o Clone, eu viajei para Nova York e fui na Virgin da Times Square, que existia ainda aquela loja de discos e CDs e tal, e o CD do Clone estava como best-seller. De CD mais vendido, a soundtrack lá, a trilha sonora da novela, era top 10 mais vendido da Virgin dos Estados Unidos, de Nova York. E reconhecido em Nova York nas ruas, né? Reconhecido em Nova York nas ruas. Eu tive que ser tirado do parque de diversões lá da Disney, que eu fui fazer aqueles jabás que a gente fazia naquela época de acompanhar a excursão brasileira. E aí comecei a chamar mais atenção do que o Mickey, me mandaram assistir o show lá da Casa de Máquina. O Clone foi uma loucura. Agora é bacana ter um reconhecimento fora do país com uma novela. Né? Muito. É diferente, é bastante gratificante. Não, e assim, o processo também foi maravilhoso, assim, o Jaime Monjardim sempre foi um cara que eu admiro demais, sempre tive vontade de trabalhar, Glória Pérez Nossa amada a Glória forma Pérez. como aconteceu foi muito interessante, porque eu estava acabando Estrela Guia, e aí eu acho que fui visitar a Frida na sala dela, o Jaime estava lá, e aí eu, não quero atrapalhar, não sei o que lá tal, e eu acho que o Jaime Monjardim, fiquei meio nervoso, meio tenso, falei, caralho, é o cara, né? Tipo, então tá bom, tchau, Frida, tchau, prazer. E aí eu liguei pra Frida, falei, deve ter me odiado, né? Deve ter me achado péssimo, tá? Porque não, ele adorou você é um na pouco próxima tímido, novela né? Você é um pouco tímido. Um pouco, sim. Eu acho que você é mais do que as pessoas imaginam. Você é bem mais do que as pessoas imaginam, bem mais. O que você fez? Achei que ele tinha me... odiado você. Então, mas aí me viu, achou engraçado meu jeito, sei lá, enfim, e me chamou pra fazer a novela. O que você fez com as cartas? Guardou? Algumas estão guardadas no sótão da minha mãe, mas não deu pra guardar todas, né? Tem gente que ainda faz coleção. Eu sou da época que pegava as cartas pra Isabela Garcia na sala da Guta. Olha. Aonde iam suas cartas? Já era Projac? Já era Projac. E você tem ideia da quantidade de cartas? Você tem que ser campeão de cartas de uma novela das 9 são milhões de cartas. Uma época que não tinha internet, as pessoas nem Minha mãe me ajudava a responder, era ia te perguntar isso agora, respondia? Tinha. Você fez santinho, mandou fantinho. Santinho, pra quem não sabe, eram umas fotos, antigamente a gente fazia com um autógrafo impresso e mandava pro fã. Exato. Né? E todo mundo fazia milhares de santinho. Era uma logística, era uma facção lá em casa trabalhando nisso. Muito bom. Essa novela abordou uma questão social muito legal das drogas. Sim. Né? E acho que Glória Pérez traz isso para as novelas, da importância das questões sociais na novela. Você acha que isso era uma coisa que tinha que manter nas novelas? Essas discussões, essas questões sociais que são primordiais no país? Olha, eu acho que a arte existe para isso. A gente, quando fala de novela, a gente não está só necessariamente falando de arte, a gente está falando de um mercado. Eu acho que sempre que possível abordar isso,
interessante, principalmente se for uma característica do autor, como é da Glória. Uhum. Agora, você estipular que toda novela tem que ter isso, eu acho chato. Uhum. Até porque se a gente fizer uma análise do mercado em geral, a gente perdeu muito espaço, né, Monte? Completamente. Assim, as novelas brasileiras deixaram de ser as mais vendidas do mundo e a gente hoje perde para a Turquia, perde para a Coreia. E as bíblicas, tá? As bíblicas. O que tem? São super vendidas pro mundo. Então, mas... A nível de venda mesmo. Sim, mas assim, a gente tem que entender que assim, o que o público quer de verdade é um bom folhetim. Com certeza. É uma boa história de amor. Por isso que o Dorama arrebatou. Exato. Então, assim, eu acho que a gente dizer que toda novela tem que ter isso, não acho legal. Porque tem gente que não quer ver nenhum levantamento de bandeira. Quer só aquele amor, água com açúcar, que o cara vai sofrer mil coisas, ela vai sofrer mil coisas, no final eles vão ficar bem, entendeu? Isso é novela, né? Agora... tem que ter espaço para tudo, sabe? Eu acho que é importante. Agora, como a Glória Pérez é uma craque em pegar uma questão social dentro de um folhetim e fazer aquilo... Gênia. Não conheço ninguém igual. Não conheço ninguém igual. Acho que, assim, ela é imbatível. Você protagonizou Malhação depois, eu lamentei muito quando a Malhação acabou, porque eu acho que Malhação era a verdadeira escola de fazer o ator realmente a virar um cara do ramo, do ofício, né? Você mesmo fez 2 novelas antes, mas você não era o protagonista. Quando você vai protagonizar, protagonista é de segunda a sábado, de manhã, de noite, é uma vida... outro ritmo. É muito difícil ser protagonista de novela, é um ritmo alucinante, mas é uma grande escola. Tem agora, mil discussões na TV Globo, estão vindo novelas verticais, estão vindo dorama, novos formatos, mas eu ainda continuo achando que Malhação faz muita falta, não só para firmar novos autores, novos diretores, os novos atores. Você acha que protagonizar a Malhação deu um estofo para você artístico de entender a indústria da televisão? Sem dúvida nenhuma, porque é isso, foi a minha primeira experiência como protagonista, a responsabilidade de você ser protagonista, que vai muito além de decorar os textos, de estar lá na hora certa. Você como protagonista, eu tenho esse entendimento hoje, você também tem que ser um pouco... o burro que puxa a carga, que puxa a carroça, porque você tem que, além de fazer o básico, né, que é você decorar o seu texto, fazer bem o seu papel, chegar na hora, ficar às vezes 12 horas no estúdio gravando, chegar em casa e ter que decorar o texto do dia seguinte. As pessoas não imaginam o trabalho insano que é você ser um protagonista, mas além de tudo isso, eu acho que você tem uma responsabilidade de energia também, de não deixar o clima ficar pesado, de cansaço. Você é a referência da novela, né? Se a novela for um sucesso, você encabeçando uma novela é maravilhoso para você. Então você tem que puxar o carro, sabe? Assim, contaminar as pessoas de uma forma positiva, alegre, divertida, com uma energia boa para que o trabalho... Porque eu acho que também os bastidores são muito importantes para o que vai depois, né, no resultado final. Então, assim, eu sempre tive um pouco essa visão, que o protagonista ele vai além das telas, assim, ele também por trás das telas ele tem que ter um trabalho de fortalecer a equipe, de estar junto, de... trazer sempre uma energia principalmente positiva, a equipe, propositiva. Né, que está ali no dia a dia trabalhando, é um trabalho braçal. Total. Braçal. Você ainda continua decorando daquela forma que você lê para você e você se escuta? Sim, isso é uma técnica que eu desenvolvi, que quando eu comecei a fazer os protagonistas, ou eu ficava sem vida, ou eu desenvolvia uma técnica que eu pudesse, ao mesmo tempo que eu tentasse memorizar o texto, fazer outras coisas. Então eu comecei a gravar notes no meu celular de voz, né, mensagens de voz no meu celular, para deixar salvo os textos, e eu ia treinar ouvindo o texto. Eu ia fazer alguma coisa, sei lá, arrumar a casa ali rapidinho ouvindo o texto. Então, esses tempos que eu fazia outras coisas não ficavam ociosos na dedicação ao trabalho, assim. E hoje você ainda faz isso? Hoje, menos, porque, assim, primeiro que eu estou sem protagonizar a novela há muito tempo, então, assim, a carga de trabalho do que eu tenho feito ultimamente é muito mais... é menor leve, do que um muito mais tranquila do que um protagonista de novela. Então, eu tenho tido mais tempo de memorizar no papel, enfim, mas não tenho dúvida que se eu voltar a protagonizar uma novela, eu vou ter que usar essa tática de novo, porque me ajuda muito, me facilita a memorização e me permite ter algum sinal de vida. Sim. Eu achei muito interessante. É muito legal porque cada um tem um método, né? Alguns têm o seu, mas esse método é muito pouco usado. O pessoal ainda é da canetinha, fluorescente, marcando ali. Não, eu gosto muito disso, principalmente no teatro, é trabalho no texto,
é outra coisa, assim, sabe? Tipo, quando o trabalho te permite uma velocidade mais lenta, esse é o processo para mim, ideal. Eu acho que a carreira, a minha vida, enfim, e as oportunidades que eu fui tendo que desenvolver técnicas e métodos que de alguma maneira me permitissem também ter um pouco de vida, sabe? Sim. Assim, então, quando eu protagonizei uma novela na Record, que foi a última novela que eu protagonizei, eu tive que desenvolver a tecnologia, o método de interpretar com ponto eletrônico. Com ponto eletrônico. Eu não conseguia mais decorar texto, porque era o Você acha fácil usar o ponto? Facílimo, muito fácil. Para mim foi libertador. Porque... No México, todo mundo é com ponto eletrônico. Não, no México você não protagoniza a novela se não for com ponto eletrônico, por uma questão de velocidade, quantidade de cenas que não você dá tem que gravar. tempo, né? Porque as cenas são Exato. grandes. Então, assim, para mim foi libertador, porque houve um problema com a autora da novela, que foi afastada, aí começou uma nova autora, e o meu personagem era muito verborrágico, e aí a gente recebia os textos em cima da hora, enfim, não eram textos fáceis. E aí eu tive que pedir para a Record me ajudar. Mas você estuda, né? Mesmo com ponto eletrônico, você estuda, né? Assim, você entende a cena e os desenhos que você quer dar nela, mas você não memoriza. Então você fica com aquele texto fresco na sua cabeça e com uma pessoa te dando o texto todo literalmente, você fica repetindo e dando as suas entonações que você acha que você vai dando, você tem que dar ali na hora. É difícil, professor. É bastante difícil, não é qualquer um que consegue fazer. Não saberia fazer. Você, quando protagoniza Malhação, teve algum processo de deslumbre? Pô, tô na Globo, protagonista, jovem, bonito, todo mundo. Isso passou ou você sempre foi muito... Eu tô te perguntando isso porque, assim, eu acho o Sérgio um cara muito pé no chão. Acho você até meio fora da curva pela estampa que você tem, pela maneira que você lida com seus amigos, né, com a vida. Acho você tranquilo até demais. Mas eu acho que o meu olhar nem sempre é o olhar do seu passado, é o mesmo olhar do passado. Mas eu queria saber isso, se você passou algum deslumbre em algum momento da sua carreira. Teve um momento, que foi a minha primeira novela das 8, o Clone, quando eu virei campeão de cartas da Globo na novela das 8, que era uma coisa rara naquela época. E obviamente era chamado para tudo quanto é festa, tudo quanto é evento, tudo quanto é coisa, e eu era jovem, né? Então assim, eu ia, mas assim, o meu deslumbramento nunca foi uma coisa danosa, foi uma coisa mais de vaidade, de ego, de querer estar em todos os lugares, de querer ser visto, de querer ver as pessoas, de querer ver as festas que eram incríveis naquela época, aproveitar. Minha segunda novela, a primeira... quase não deu para aproveitar, comecei, né? Então, assim, foi muito rápido também, sabe? Não durou nem 3 meses. E é tudo muito rápido, né? E é muito rápido. O Marcos Frota, quando ele leu meu livro, no 3º mês, ele me ligou num domingo de manhã, que ele queria adaptar para teatro, tal, e ele falou uma coisa para mim assim: o Montenegro, se eu tivesse lido seu livro, algumas coisas não teria feito. E eu achei aquilo tão interessante que eu falei para ele: posso botar isso num post e publicar? Ele falou: pode. Você, hoje, olhando para trás, né, com quase seus 40 anos, você falaria, pô, isso eu não teria feito? Alguma coisa que eu falaria, isso eu não teria feito. Alguma escolha que você tenha feito que você achou que foi errada? Alguma atitude com alguém que você achou que falou que não deveria ter falado? Algum julgamento? Alguma situação que você faltou inteligência emocional? Eu bato muito nessa tecla porque eu acho que hoje a carreira, do jeito que a exposição é absoluta, né, com a internet, é tudo muito ao vivo, tanto a vida pessoal quanto a profissional, qualquer erro hoje é fatal. Antigamente você tinha como conduzir a carreira com muita coisa debaixo do pano, certa ou errada. Hoje não. Hoje está difícil você não revelar sua verdadeira personalidade, né, no dia a dia, porque o público, inclusive, está muito próximo disso. E às vezes falta inteligência emocional para conduzir isso. Né? Um jovem hoje, acho que ele tem uma missão dobrada em saber lidar com isso, porque a exposição é muito maior e ele não tem tempo de maturidade para entender isso, que isso pode ser fatal. Tanto que tem muita gente que está perdendo a carreira muito rápido, porque exatamente não tem esse grau de compreensão. Então eu te pergunto isso: por acaso em algum momento você acha que tem alguma coisa que você tenha feito que você sinta que possa ter te prejudicado a você não colher os frutos lá na frente? Ou não, pode ser que não tenha nada. Olha, Monte, eu acho que a única coisa que talvez eu não sei se é arrependimento, porque também faz parte do meu jeito de ser, da minha autenticidade e tal. Eu nunca fui de fazer lobby. Sim. E a gente sabe que relacionamento é uma coisa muito importante, não só na nossa carreira, mas em qualquer profissão. Eu às vezes até me pergunto, falo, nossa, como é que eu tô fazendo 25 anos de carreira sem fazer lobby? Não sei, eu devo ter alguma coisa aí, né? Algum borogodó deve ter, porque
Eu nunca fui de fazer. As pessoas com quem eu me relaciono porque eu gosto. Sim. E às vezes mesmo as pessoas com quem eu me relaciono, com que eu gosto, eu não me relaciono porque eu sou muito caseiro, eu sou muito low profile, eu sou muito, entendeu? Então assim, não sei se me arrependo disso, porque eu também, se eu fizesse isso, eu estaria deixando de ser quem eu sou. Mas... Esse temperamento você sempre teve, Sérgio? Sempre tive. Sempre tive. E isso tem a ver com espiritualidade ou não? Talvez também, entendeu? Do ponto de vista de que você se entender bem e gostar da sua companhia e de você mesmo e de ter prazeres simples na vida, enfim, eu gosto Porque isso me impressiona em você. Assim, você tem uma solitude muito consistente, né? Independente, se você está se relacionando ou não, você mantém um equilíbrio emocional de estar com você sempre muito bem. Eu lembro quando você foi para um hotel no meio da floresta, acho que é floresta, né? Amazônia, assim, uma semana, não sei se foi esse do trailer, e você fez algumas fotos e tal, postou, até comentei, eu achei que você estava acompanhado, você falou, não, eu estava sozinho. Você ficou uma semana sozinho no trailer tal. Eu fiquei... Pra mim é tão normal, assim, eu adoro viajar sozinho. Primeiro que você nunca tá sozinho, você sempre vai encontrando pessoas pelo caminho. Se você tá no meio da Amazônia, você não tá sozinho, você faz parte ali de toda uma rede, uma família que... Mas você é de bravador, né? Você gosta de ir sozinho se jogando, né? É da sua natureza. Não só sozinho, eu gosto de ir em companhia também. Aí você vai conectando com pessoas... Eu não deixo de fazer porque eu tô sozinho, entendeu? E é isso, porque você nunca fica sozinho. Inclusive, você quando viaja sozinho, você se disponibiliza mais a conhecer pessoas novas. Você tá mais aberto a isso. E é muito O assédio da novela em algum momento atrapalhou a tua privacidade, te incomodou? Qual novela? As novelas que você fez pela vida. Quando você fica famoso, tudo fica por um lado melhor, mas às vezes a privacidade ela fica um pouco delicada. Às vezes você tem aquele momento... Acho que eu lido super bem com isso. Tranquilo. Porque, assim, eu acho que hoje em dia também as pessoas estão muito sem privacidade porque não querem ter privacidade, né? Porque hoje em dia as pessoas têm a opção de escancarar a sua privacidade nas redes sociais, por exemplo, e é o que a maioria das pessoas tem feito. Ostentado. Eu sou completamente oposto disso. Eu mostro um pouquinho ou outro, uma coisinha ou outra do privado, mas eu uso as minhas redes sociais para comunicar o que eu acredito, o que eu acho que precisa ser comunicado, precisa ser falado, enfim. O teu público te cobra que você mostre mais da sua vida privada ou você não tem? O tempo inteiro. É o que as pessoas querem, né? Sim. Porque é o que as pessoas estão acostumadas, é o que muitas pessoas dão. É o que tem engajamento, É o que tem engajamento, é o que o algoritmo gosta. Então, assim, eu tô o tempo inteiro tentando equilibrar pratinho, sabe? Mas isso não é uma coisa que te dê muito prazer, né? Não é da tua natureza se exibir que não seja artisticamente. Não, de forma alguma. Então, assim, pra mim, é quase como uma profissão mesmo. Assim, é como mais um skill que eu tenho que ter enquanto artista. Porque você tem que estar no digital. São poucos os que podem sobreviver sem ter uma presença no digital. A gente sabe disso. Então, assim, eu adoraria ser o Wagner Moura, mas... Eu adoro até o exemplo dele, mas o exemplo dele também não serve para todo, porque cada um tem uma carreira. Exato. Quando você chega em Paraíso Tropical, você acha que você estava bem amadurecido para realizar aquela novela? Você acha que foi o tempo necessário para você fazer um bom trabalho ali? Eu acho que sim. Paraíso Tropical eu gosto bastante do meu trabalho. Eu também. Eu acho que ele conseguiu criar um malandro carioca ali, mesmo não sendo malandro e... nem carioca, eu acho que esse cara existe ali, tem um jeito de caminhar diferente, de falar, enfim. Eu acho que ali eu gosto ali do resultado. E você sente essa diferença? Você fez novelas de sucesso muito grande das 9, né? O Clone um pouco menos, que foi bem antes. Foi muito colado na outra, né? Exato. Mas você fez 2 novelas de muito sucesso, tanto o Clone quanto o Paraíso. E hoje as novelas não têm mais a mesma repercussão do passado. Você vê a novela, você sente essa diferença da mudança de estrutura, principalmente na tecla que eu bato, na tecla de etarismo? Muita, porque é isso, assim, eu sempre entendi que a novela tinha que ter 2 tipos de elenco, alguns tipos de elenco, né? As estrelas, os protagonistas que tem que ter carisma, beleza, mas claro que diversos tipos de beleza, mas aquela beleza que a câmera gosta, né? Tem que ter os coadjuvantes e tem que ter
não diria que é o que segura a novela, mas é o que traz uma base muito significativa para a novela, que é o artista que já está há anos de carreira, que as pessoas estão acostumadas a verem entrando nas suas casas, que muitas vezes dão um suporte incrível para os novos artistas, para os novos atores. Eu já fui abraçado assim com grande generosidade por grandes artistas, Nelson Xavier, Sérgio Manberti, tipo, pessoas incríveis que sempre admirei e que sempre vi na televisão, que são referência para mim, são referência para o público de novela. Então, eu acho que sim, eu acho que hoje em dia, além de ver muita gente nova, eu acho que eu acabo vendo também muita gente que não me dá vontade de ligar a televisão, entendeu? Perfeitamente. Então, assim, por N motivos, entendeu? Então, assim, isso é uma questão, assim, que eu enxergo nas novelas hoje, assim, sabe? Você tá com saudade de fazer novela ou não? Tô, bastante. Qualquer tipo de novela? Qualquer tipo de novela. A dramaturgia é uma coisa que é latente dentro de você. É. Quando você vai pra Record, você é um não case... só novela, mas série, porque eu acho que série também te permite ter outras agendas, né? Porque novela, quando você faz uma novela, você fica muito quase preso, que exclusivo daquela produção durante 8, 9 meses, 10 meses, 1 ano. Já fiquei 1 ano e 2 meses preso com uma novela, por exemplo. E quando você entra na Record, quanto tempo foi 10 Mandamentos? Os 10 Mandamentos faz 10 anos, foi 2014, 2015. O 10 Mandamentos é o case maior sucesso da novela bíblica de toda a história, né? Uma novela que levou realmente a novela bíblica fora do Brasil, venceu fronteiras. E você, se eu não me engano, acho que foi capa da Vejinha, não foi? Devido ao sucesso do Ibope, né? Acho que foi um marco na sua carreira, não só pela importância do Ramsés, você fez muito bem, teve uma transformação física muito legal e foi uma novela muito bem realizada, que o Brasil parou para ver. Você teve uma oportunidade de viajar para vários países pelo sucesso do Ramsés, né? Que não é toda novela que proporciona isso um ator. Foi válida a experiência? Você trouxe coisas muito positivas dessa experiência? De viagens? De tudo. De ter feito a novela bíblica, de ter viajado, de ter maravilhoso. Primeiro porque, assim, eu sempre tive um fascínio pelo Egito, assim, sempre fui fascinado. Minha mãe é professora de história, também é fascinada pelo Egito, mas não sei porquê, não sei se foi dela que surgiu. Enfim, eu sempre gostei de história, mas eu sempre fui fascinado pelo Egito. Então, quando eu fui convidado para fazer, pensaram em mim primeiro para fazer o Mocinho, e aí depois, graças a Deus, optaram por me colocar. Graças a Deus. Graças a Deus. Fazer o Ramsés, eu amei. Eu vesti Pra quem não sabe, minha intimidade com o Sérgio, eu chamo o Sérgio Ramsés, adoro chamar o Ramsés. Até hoje. Eu, quando vestia aquela roupa, parece que eu incorporava, assim, sabe? Eu entrava naquele estúdio, que tinha um estúdio inteiro, gigante, que era a Sala do Trono do Ramsés, eu falava que isso tudo aqui é meu. Eu gosto que a Adriana Garamboni fala de você. Ela fala que ela tinha... Eu queria o Sérgio Maroni na minha casa, passando para lá e para cá, vestido de Ramsés. Ela fala isso para todo mundo. E a novela era muito boa, muito bem escrita pela Vivian de Oliveira, brilhantemente dirigida pelo Afec. Um elenco incrível também. Todo mundo, da técnica principalmente, querendo que a novela desse muito certo, porque aquele era um momento muito decisivo para a Record continuar investindo em novelas ou não. Sim. E a novela sendo esse estrondo que foi, enfim. Você esperava? Olha, eu esperava. Jura? Eu esperava que seria sucesso, mas não, obviamente, o sucesso que foi. Porque a gente chegou num nível, eu frequentava uma academia de elite aqui do Rio de Janeiro que só ficava com o canal na Globo ligado nas televisões, mas essa academia começou a deixar tudo na Record. Porque pegou o público de A a Z. Pegou uma novela que pegou, sabe? Eu acho que foi, talvez, junto com a Avenida Brasil, uma das poucas coisas que foi quase que unanimidade, assim. Então, assim... E você teve experiência lá fora, por exemplo, Buenos Aires, na Argentina, vocês pararam Buenos Aires, né? A Telefé chamou os protagonistas para irem, fechou um estádio de futebol para a gente assistir o capítulo de abertura do Mar Vermelho junto com o público, o estádio lotado, montaram um palco gigante. Eu fui para quase toda a América Latina, fui para Angola, para Portugal. Então, assim, foi uma novela que foi sem dúvida nenhuma, um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, de todo mundo que participou, eu acho. E uma novela que com certeza vai marcar para sempre a história da teledramaturgia no Brasil, né? Porque acho que é um ícone como Pantanal, enfim. Inclusive no meu livro, que eu estou fazendo com o Mauro Alencar, o livro que vai comemorar os 75 anos da televisão brasileira, que você está, o personagem, são os 350 maiores personagens da história da teledramaturgia e o impacto socioeconômico-político na sociedade. E cada autor que tem uma personagem que a gente puxa como principal
né? E aí a gente seca a carreira e mostrando aqueles personagens. Eu pus pelo Ramsés. Demais. E aí acabou a novela, eu fui para o Egito, a convite da Embaixada do Egito, porque eles queriam divulgar o país, turismo no Brasil, turismo de brasileiros no Egito, que muita gente tinha medo de ir ao Egito, porque é um país muito militarizado. As mulheres têm muito medo, inclusive, de ir sozinhas. Né? Então assim, foi maravilhoso. E aí poder ver aquilo tudo incrível. Pessoalmente, você imagina aqueles pilares gigantes. E você ama viajar, né, Sérgio? Amo viajar. Você é um cara do mundo. Eu trabalho para viajar. Você trabalha para viajar. Eu gasto meu dinheiro com viagem. Eu percebo que você tem um prazer, e você tem uma coisa muito legal na viagem, porque você curte a viagem sem se preocupar em exibir a viagem. Você vai para vivenciar aquela experiência mesmo. Exato. E não é produzir conteúdo para o outro. Não. Isso assim, é muito legal. Eu às vezes até produzo conteúdo quando eu acho uma coisa muito legal para compartilhar. Faz parte do business quando você precisa, cultura, mas é um prazer muito teu mesmo, né? Muito meu, assim. Eu acho que eu seria, se eu tivesse nascido nos séculos passados, eu seria esses caras que eu pegar as caravelas e iam, entendeu? De hora da pro Sérgio Manoli um programa de turismo, gente. Ele fica viajando, deixa ele fazendo conteúdo. Eu vou ser felizaço, assim. Você falou no Avé que eu jantei com ele antes, depois que ele terminou de gravar o livro do Jó, que ele voltou para a Record, e ele volta agora para fazer uma novela bíblica, e eu fico muito feliz dele ter voltado. Acho que o AVEC fez uma diferença, acho que ele imprimiu um padrão de qualidade na novela bíblica, e as pessoas às vezes não dão valor merecido, como é difícil fazer aquilo. Sim, muito acham que trabalhoso. Qualquer um pode fazer, né? É muito trabalhoso. Não é qualquer um que pode fazer. Não é qualquer um que pode fazer. É bem feito. A cena de abertura do Mar Vermelho, Monte, a gente ficou 2 meses gravando. Tem que respeitar. Tinha efeito especial de Hollywood fazendo junto com a gente. Foi uma coisa assim que deu. E era num lugar totalmente inóspito, um deserto, era frio pra caramba, era de madrugada. A gente passava madrugadas inteiras gravando, um frio. E se não for bem feito, fica tosco, cai no ridículo, e vocês conseguiram fazer tudo com muita qualidade. Eles aprenderam a fazer isso. Eu sou altamente defensor. E é engraçado porque eu sinto que naquele papel, principalmente, parecia que eu estava abençoado pelo personagem, assim, sabe? Você incorporou. Eu sinto você incorporou. E você realmente trabalhou uma característica física, né? Você ficou careca, o trejeito, a forma de falar. Foi isso. São aqueles presentes que os deuses das artes nos dão. Com certeza o Ramsés... E que é importante a gente saber também que não é sempre que a gente vai ter isso. Aliás, é raro isso. É raro. Né? Eu acho que se você parar para pensar, a grande maioria dos artistas tem 2, 3, 4 personagens no máximo. Meu livro mostra isso claramente. A não ser os atores do passado que obviamente eram muito utilizados, porque só tinham eles. Mas hoje essa estatística eu vou apresentar, inclusive eu vou apresentar. Foi a Record que te deu a questão do apresentador, ou você já... Porque a primeira vez que eu me lembro de você na televisão brasileira como apresentador, eu comecei no Dança em Brasil, que fala isso, é um programa que eu adorava. Mas você já tinha isso na cabeça? Já, isso começou na Globo, na verdade. Na Globo. O Faustão tinha um quadro fantástico chamado Dança da Galera. Sim, não me lembrava. Era um quadro onde havia um investimento de R$1 milhão por episódio. Quadro, só o Faustão podia fazer aquilo, né? Incrível, assim. E a gente ia para cidades, eu sei lá, fui para Caxias do Sul, fui para uma cidade que eu não me lembro o nome agora, em Alagoas, e a gente ficava 15 dias na cidade, eu, uma outra apresentadora, que era a Monique Alfradique, junto comigo, a Fernanda Mota e o Ricardo Pereira, era um outro time que iam para outra cidade. A gente ficava 15 dias para cooptar as pessoas da cidade para fazer uma grande flash mob. E aí elas competiam e concorriam a um prêmio de X mil reais que ia para uma instituição. E essa foi a minha primeira experiência ali num palco de um programa de auditório, mas antes disso também eu fiz o Florestabilidade, que era um programa que eu fui para o meio da Amazônia para gravar, para falar sobre a importância de uma economia que respeite a floresta em pé. E aí veio o Miss Brasil também, que eu apresentei 2 vezes na Band, não sei se isso foi antes ou depois do Faustão, mas aconteceu muito antes da Record, assim, a Record o Miss Brasil foi antes, é verdade. O Miss Brasil eu apresentei 2 vezes ao vivo na Band, aí teve esse quadro no Faustão, que eu ia todo domingo pro palco do Faustão para reportar ao Fausto como é que tinha sido a experiência e tal, e aí vieram as oportunidades na Record. E o Dança Brasil foi o primeiro trabalho como apresentador lá? Na Record foi. Mas as pessoas acham, e é até bom a gente frisar aqui, que você, como virou um apresentador com vários projetos, que muitas vezes você deixou a teledramaturgia por opção. Não, você quer fazer as 2 coisas simultaneamente sem o menor problema. Não tem a questão de uma coisa mais prazerosa que outra, importante né? É trabalhar. Eu amo trabalhar e ter boas histórias para contar, bons personagens, ou...
Isso tanto na dramaturgia quanto na linha de shows, né, assim, porque eu me emociono muito também, é muito engraçado. Quando eu tô viajando, fazendo turnê, assim, que eu tô sozinho no quarto do hotel, deixo uma televisão ligada, assim, às vezes, ou vejo na internet, eu adoro ver esses realities de talento, assim, eu adoro ver o ser humano naquele momento life-changing da vida dele, sabe? Mas qual, assim. por exemplo? Tipo, um The Voice da vida, The Voice, por exemplo. tudo que é ligado à arte, né? Principalmente talentos. Eu assim, adoro sabe? The Tipo, Voice. eu adoro, então assim, Adoro. porque é muito emocionante, o cara tem naquele momento ali pra de repente transformar a vida dele, ele tá dando tudo de si, às vezes eu fico chorando na frente da televisão vendo essas coisas. Então assim, eu gosto de trabalhar e que sejam boas histórias e bons personagens, tanto na dramaturgia quanto na linha de show, assim. Você falou no Miss Brasil, inclusive todo mundo sabe que eu sou missólogo, que eu adoro, sou amicíssimo da Júlia Gama, e ela tá fazendo um trabalho incrível reestruturando todo o Miss Brasil, um investimento de 50 milhões do empresário, vamos voltar aos tempos áureos aí pela frente. E torço muito que a televisão aberta volte a consumir os concursos de uma maneira bacana, respeitosa, grandiosa. E acho maravilhoso se o Sérgio Maroni voltasse nessa fase de ouro que vocês vão entrar aí. Vamos lá. Dar dica, Júlia Gama. Contem comigo. Júlia Gama vai estar aqui. Ela vem em janeiro aqui, a gente já marcou. Hoje ela tá... Já fecha o contrato aí. Ela tá na Tailândia. Chefinho. Chefiando a nova Miss. Tô torcendo pra Gabriela. Beijo, Gabriela. Adoro você. E a gente vai se encontrar depois. Na tua carreira de apresentador, teve duas coisas que eu achei muito legal. Quando você cobre as férias do César Filho no Hoje em Dia, foi boa a experiência do matinal? Foi ótima. Difícil fazer um programa matinal? Difícil dar notícias ruins, né? Porque, assim, infelizmente, a gente acaba dando muitas notícias ruins, assim, você acaba tendo que se blindar um pouco disso, mas foi uma experiência que eu acho que foi uma dessas oportunidades que eu acho que me fez aprender muito na marra, assim, eu aprendi a ler TP, eu aprendi a lidar com ao vivo, ali com problemas técnicos ao vivo, ali no Miss Brasil. E isso é uma coisa que eu converso muito com jornalistas com quem eu trabalho ou com são amigos, que é como é difícil dar uma notícia ruim. A carga emocional, às vezes, você perde. E não é uma, é duas, são duas, três, quatro, né? E às vezes você passa uma manhã dando... Assim, e as nossas notícias são punk mesmo, Você começa o teu dia essa energia, entendeu? Mas hoje um programa diário, matinal, te maravilhoso. Atenderia? Muito. Super. E o outro momento que eu acho que foi incrível, e eu participei disso tudo com você, que eu adorei, foi quando você fez o Mestre Sabotagem. Você teve, além de ótimas críticas, você teve um Ibope muito bom, um programa muito bem feito, e acho que ali você se firma como um apresentador. Você não acha que foi um programa que te posicionou, tipo assim, o Sérgio é capaz de apresentar qualquer coisa? Principalmente porque era isso, eu era o único apresentador do programa e era um reality que a gente passava 12 horas por dia dentro do estúdio gravando, não é fácil fazer esse tipo de reality, principalmente culinário. E você usou ponto lá também? Lá eu usei ponto também, porque eu conversando com a direção, eu falei, Lucas, né, pro Lucas Gentil, foi o diretor queridaço lá da SBT. Que agora está na nova função na Gazeta. Na TV Gazeta. Tem falado com ele sempre. Sucesso pra você, desejando, pra Ju, Lucas. Pra Ju, pra vocês querida. na TV Gazeta. Mas eu cheguei pro Lucas e falei assim, Lucas, eu consigo, porque eu desenvolvi essa técnica na última novela que eu fiz, eu consigo fazer tudo com ponto eletrônico. Então, se possível, não vamos trabalhar com TP para eu poder ter um olho no olho com os jogadores, com os competidores. E foi maravilhoso. Então entendi bem. Então, na verdade, você substituiu o TP ali. Eu substituí o TP, em vez de ter TP, eu tinha um ponto eletrônico. Você olhava pra câmera e estava com ponto. Tinha uma pessoa genial, que era o Alex, que me dava todo o texto. Treina antes ou não? Não, a mesma coisa, o mesmo processo da novela. Você sabe o que vai acontecer ali. No caso dessa produção, desse reality, eu recebia no dia. Recebia o Lucas todo dia de manhã no meu camarim, a gente batia o roteiro antes, para eu saber o que ia acontecer, enfim. E aí ia no freestyle, com o Alex me dando todo o texto. Dom que você tem. Todo o texto na orelha. É um dom. Hoje, se você pudesse escolher alguma coisa que você quisesse apresentar, você tem alguma coisa assim? Esse tipo de programa é um programa que eu gostaria de fazer. Eu adoro programa de auditório. Entretenimento? Programa de auditório, entretenimento, programa de viagem, programa de auditório que você possa ter tudo junto, viagem, possa ter talento, possa ter game. Porque eu acho que o programa de auditório é que está mais próximo do teatro, talvez. Essa coisa de você ter uma plateia ali também interagindo, esquentando o programa junto com você interagindo com o convidado, com a plateia. Eu gosto muito disso. Eu amaria fazer alguma coisa nesse tipo. E animando a plateia também? Animando a plateia também, mas animando do meu jeito. Que não é um jeito palhaço de ser. É um jeito que às vezes é engraçado sem querer ser engraçado. Entendeu?
Você teve uma experiência recente de um produtor, você foi do Jesus Kids, um filme que eu adoro. E eu fico batendo muito nessa tecla com os atores, a nova geração, que todo mundo tem que meio que se autoproduzir e buscar os seus projetos. Queria que você falasse um pouquinho do processo, de como foi a aquisição dos direitos, por que você buscou a experiência de trabalhar com produção de cinema, né, e como é que você visualiza isso hoje para um ator que não fique em casa esperando convite. Bom, eu acho que é uma questão de sobrevivência, para você não ficar na mão do mercado, para você conseguir traçar, segurar as rédeas da tua carreira e se dar oportunidades diferentes do que o mercado geralmente te dá, porque te colocam sempre numa gaveta. Então você se sente numa gaveta sempre? Olha, Monte, eu vou te falar que não, sabe por quê? Porque eu fiz personagens tão diferentes. Eu fiz de Ramsés ao Anticristo, a Hippie, a Michê. No cinema eu fiz um cara de Recife, que foi maravilhosa essa experiência, por exemplo, que me chamaram para fazer um filme em Recife de cinema independente total, pernambucano, onde eu ia fazer um recifense, e aí eu lembro até hoje, o visagista chegou para mim e falou assim: Sérgio, quero te falar uma coisa, mas se você não quiser, tudo bem, tá cheio de dedos assim para mim. Ele falou: sabe o que eu estava pensando em fazer com você? Eu estava pensando em aumentar suas entradas, fazer um permanente no seu cabelo, te deixar bem branco, sem barba, não sei o que lá, te desglamorizar total, tirar tudo que tiver de galã em você para você fazer esse personagem. O que você acha? Eu falei assim, maravilhoso, vamos embora. Então, assim, eu acho que eu tive oportunidades muito, muito diferentes na minha vida, assim, soube abraçá-las com a minha capacidade daquele momento, meu desenvolvimento daquele momento. Então... E isso não te incomoda na vaidade, né? Você é um cara que não tá querendo ficar bonito, você quer ficar a serviço do personagem, né? Exato, total. Não isso tem problema nenhum com... Isso é bom. Sabe? Porque às vezes tem ator que não quer cortar cabelo, tem ator que tem resistência. Eu quanto mais se desconstruir, acredito que você fique feliz, né? Maravilhoso. Eu me olhava no espelho quando eu tava de Ramsés, eu não me reconhecia, porque eu tava careca, tava sem barba. Eu quase sempre fico de barba a vida inteira, eu quase nunca tô sem barba. Me gosto mais de barba. Então, assim, você poder se transformar para o personagem é meio caminho andado, né? Porque eu acho que muito da atuação vem de como você se enxerga no espelho, naquele momento, do que você veste, a roupa, o sapato define a caminhada do personagem. Então, assim, eu gosto de também participar de todo esse processo, poder opinar, poder escutar, poder aprender. Aprendi tanto com tantas figurinistas maravilhosas com quem já trabalhei. Então, assim, eu não entendi, eu já fugi da tua pergunta. Não, vamos voltar ao Jesus Kids. Você estava começando a contar. Então. O processo de produção, da autoprodução, de buscar mercado. O Jesus Kids foi assim, eu estava de férias com uma namorada na Bahia, e aí um amigo dela, que é do nosso ramo, falei para ele comentei que estava buscando um texto, que eu queria uma história, que eu queria fazer minha primeira produção no cinema e tal, e ele me indicou o Jesus Kids, do Lourenço Mutarelli, que o Heitor Dália quis fazer um filme uma época, mas aí deixou meio que de lado tal. Ele sabia dessa informação, eu fui ler o livro, achei a história super interessante, apesar de não ter um personagem do tamanho que eu gostaria de fazer, o único personagem que eu poderia fazer ali, a princípio, seria o Jesus Kid, que é o personagem título, mas está longe de ser o protagonista. Eu enxerguei ali uma boa história para contar no cinema tal, e que é muito bom, tá? Porque você não quis, se abriu mão de ser o protagonista, uma coisa que você investir. Exato. Isso é legal também. Hoje em dia, por exemplo, uma segunda produção, eu quero ter ser o protagonista. Ser no mínimo um co-protagonista. Por uma questão estratégica. Mas porque assim, é tão difícil você comprar histórias boas e que você acha que, sei lá, que encaixe com o personagem para você fazer e tal, que também você fica preso a essa vaidade cego de, não, só vou fazer o que for pra... Não é a minha vibe. Sim. Mas é uma coisa que eu fico mais atento hoje numa segunda produção, porque eu vi o quão difícil é produzir, né? E só faz sentido para mim produzir para criar boas oportunidades para eu interpretar, para eu estar na frente das câmeras também. Então eu comprei o romance, liguei para o Lourenço Mutarelli, negociei com ele, ele me vendeu o romance, e aí eu fiquei quase 1 ano e meio para encontrar o diretor. Conheci o trabalho do Ali Muritiba no Festival de Cinema lá de Los Angeles, fiquei apaixonado, ele gostou da história, a gente começou a produzir... E aí a gente só consegue dinheiro e realizar o filme quase 7 anos depois. Então eu fiquei assim 8 anos nesse processo de produção, pelo menos. Lançamos o filme na época da pandemia.
um filme que é uma pena, porque assim, o filme eu acho que, modéstia à parte, ficou um filme elegantérrimo. Super elegante. Com um humor Até super sofisticado. a forma com que ele coloca você com a nudez é muito elegante. Exato, Muito exato. elegante, Então, muito assim, elegante, é bonito. é sexy, é elegante, Paulo Micos fazendo um trabalho Paulo ótimo, Miklos fazendo um trabalho Maureen, incrível, Maureen Miranda, um elenco muito bom. Elenco incrível e com uma história que acho que é o único filme do cinema brasileiro que consegue fazer algum tipo de humor daquela situação catastrófica que a gente estava vivendo naquele governo daquela época. Verdade. Então tem algumas piadas que são referência daquela época que a gente estava vivendo. O Ali soube ressignificar muito bem também o romance, na minha visão, porque o romance era um romance que tinha muito humor, muito apoiado em questões de mulheres gostosas, sexualidade e tal. E ele trouxe para aquele momento louco político que a gente Você se envolveu artisticamente? Em palpitar no roteiro, no processo de adaptação? Não, porque confio totalmente no Ali. Confiava totalmente no Ali, senão teria escolhido ele para fazer. Eu sabia que eu estava trazendo um diretor completamente autoral para o projeto, então eu tinha que dar total liberdade para ele nesse sentido. E fiquei super surpreso quando ele me veio com o roteiro que ele veio, que era a essência do livro, mas acho que adaptado para o mundo que a gente estava vivendo naquela época. E tenho orgulho de ter feito, acho que o único filme brasileiro do cinema nacional que conseguiu, de alguma maneira, rir daquele momento histórico que a gente está vivendo. É verdade. Você pretende continuar na área de produção de cinema? Super. Estou em busca da história. Estou em busca da história? Estou em busca de história. Muito bom. Vamos entrar agora na tua carreira teatral. Recentemente eu vi uma montagem que você fez que eu gosto muito, Eu Te Amo. É a direção da Rosane Schwartzman? Rosane Schwartzman, Lírio Ferreira e depois o Léo Galvão também. Rosane Schwartzman, inclusive hoje de manhã eu liguei para ela para falar que a gente está falando dela no programa Danilo Gentili, porque eu acho que a Rosane marcou a volta dos grandes veteranos e personagens estratégicos nas novelas brasileiras com o trabalho da Sueli Franco, a personagem que ela escreveu. Maravilhosa. E acho muito importante o que ela está fazendo nessa novela pelos veteranos e personagens novamente em personagens estratégicos. Eu Te Amo foi uma segunda montagem, né? Teve um primeiro elenco, depois teve o elenco com vocês. E a Ju levou esse espetáculo muito adiante, né? A Ju nunca deixou de fazer, né? Essa montagem ela fez a primeira? Ela é produtora do eu achei que ela tivesse essa segunda versão, não sei porquê. Não, ela fazia com o Alexandre Borges. Acho que antes do Alexandre tinha um outro ator, depois entrou o Alexandre, não sei. Mas, enfim, eu entrei para substituir o Alexandre Borges. Aí fiquei um tempão com ela, aí já saí para fazer outras coisas, já voltei, enfim, a gente fica nesse vai e volta, porque a peça é uma delícia. Uma delícia. Tem sempre gente querendo levar a gente, comprar o espetáculo, então a gente sempre E ali eu remonta. percebi, cara, que você é um cara de teatro mesmo, porque você gosta de viajar com a peça, você vai para os lugares, você tem prazer na turnê. Isso é uma coisa que você sempre teve? Porque não é todo ator que tem esse prazer de turnê não, tá? Tem ator que tem muita preguiça de fazer turnê. Sim, eu acho que ainda gosto, porque eu gosto muito de viajar, acho que quando a companhia é boa, quando você, né, tá trabalhando com gente legal, é gostoso viajar, quando não é, também não é, enfim, vai muito com quem você está trabalhando, mas graças a Deus eu tive pouquíssimos... Teatro quando dá certo, todos os aspectos é uma delícia, e também quando é errado é um desespero. Eu sou muito felizardo nesse sentido, assim, eu acho que eu tive pouquíssimos trabalhos com quem eu não me dava bem, enfim... Ou talvez nem tenha, assim, eu não tenho na minha cabeça. Se perguntar agora, eu vou ter que parar, que eu tenho que pensar muito, porque realmente eu fui muito afortunado em todos os projetos que eu me envolvi, assim. Mas eu gosto de fazer turnê, eu gosto de viajar, eu gosto de principalmente porque teatro você faz... Eu só faço teatro se é alguma coisa que eu gosto muito, porque você faz por realização. E acho que o teatro, você se permite desconstruir muito bem. A farsa tinha isso, um espetáculo que eu adoro. E você fez Santo Parto, não fez? O Santo Parto foi a minha primeira peça séria, assim, eu brinco, né? Porque eu cheguei a fazer uma peça antes do Santo Parto que chamava Os Segredos que os Homens Têm. Era eu, Evandro Mesquita e Marcelo Larran. Era uma comediona que era uma resposta a Monólogos da Vagina. Eu estreiei no teatro aí, assim, profissionalmente. Evandro é um cara muito interessante. Maravilhoso. Marcelo assim. É um grande ator. Maravilhoso. Trio bom. Trio bom. Era muito bom. Uma peça super comercial. A gente lotava teatros de 3 mil lugares, assim, uma loucura. Talvez uma das poucas vezes que eu ganhei dinheiro. Olha. Bom dinheiro fazendo teatro. Aí veio o Santo Parto, que era uma peça que eu estava saindo de Malhação, galã de Malhação, convidado pelo Sandro Chaim. Lauro César Muniz, o autor, né? Junto com o Luiz Arthur Nunes, um grande diretor de teatro, que é uma mise-en-scène clássica, assim, para fazer o Santo Parto, que era eu, Zé de Abreu e Roberto Bom Tempo. E era uma peça muito louca, que era um padre grávido, o Zé de Abreu fazia um cardeal que saía do quadro da sacristia da igreja para
para condenar aquele padre, fazer ele explodir com a vagina imaginária dele, enfim. E eu era um santo, fazia 2 personagens, um Elvis Presley, que era meio cover do Elvis Presley, um roqueiro cover do Elvis Presley, que engravidava o padre numa festa rave, e depois eu voltava como o São Jorge Ogum, que vinha com a sua espada dar uma vagina para aquele padre poder parir a criança e não explodir com a barriga. Enfim, uma história muito louca do Lauro César Muniz. Foi sucesso? Incrível. Foi sucesso, obviamente, porque era muito polêmica a peça, né? E tinha um cenário lindo do L.A. Bauer, muito difícil de viajar também, então a gente não viajou muito. Mas eu lembro que o lançamento, a primeira temporada, assim, foi aquele sucesso polêmico, sabe? Sei. Agora, é interessante porque você vem de um sucesso da televisão e tem muito ator que faz esse sucesso e opta por ficar em cima, eternamente ali no jabá. Baile debutante, na tua época, você deve ter feito muito, deve ter dançado muito nos 15 anos de muita gente aí pelo Brasil. Comprei meu apartamento com isso. Com isso, né? Com o meu trabalho de ator. Tem atores que fazem um livro só de histórias, né? Porque os bastidores das festas debutantes são hilários. Eu mesmo já vivi alguns quando eu viajei com alguns atores. E acho bacana você ter optado pelo teatro, ao invés de optado por só ficar no mercado comercial. E acho que pelo teatrão mesmo também, porque assim, eu podia ter feito um teatro mais comercial, um teatro mais... Não, e você é um cara que não gosta de fazer qualquer coisa. Recentemente eu vi o Padre Pinto. Eu amei. Queria que você contasse a experiência de trabalhar com o grande Ricardo Bittencourt. Ah, maravilhosa, né? Porque é um ser humano incrível. Único, de uma generosidade rara. Ele é singular. Ele é singular. Ricardo Bittencourt, você realmente jogaram a tua forma fora quando você nasceu. Ele tem uma forma de viver muito peculiar. Incrível, incrível. Além de ser um dos maiores artistas, atores de teatro do Brasil. O convite partiu dele, do Fioravante Almeida, produtor também. Você tinha amizade com o Ricardo? Não. Eu já tinha visto ele no teatro, mas a gente não tinha essa conexão. Ele me acompanhava nas redes sociais, gostava dos meus posicionamentos, me achava corajoso e inclusive esse foi um dos motivos dele querer se aproximar de mim. E aí rolou o convite, eles acharam que eu não ia aceitar, porque era uma participação, por causa de grana, por causa de não sei o que lá e tal, mas eu achei aquilo maravilhoso. E a participação é ótima. A participação é ótima, o personagem é ótimo, a história é maravilhosa. É uma pena que Padre Pinto não foi feito no Rio de Janeiro. Que merecia. Vai ser ainda. É uma peça que o Rio merece ver. Desculpa. Conta um pouquinho da história do Padre Pinto, que ele é uma figura lendária. Padre Pinto é um personagem que existiu na Bahia, em Salvador. Ele foi um padre que durante quase 30 anos era o principal padre da paróquia da Lapinha, em Salvador. Ele era, antes de virar padre, ele era bailarino, ele era artista plástico também. E ele era homossexual, assumido. Ele, um belo dia, ele resolve celebrar uma missa vestido do orixá Oxum, que é um orixá feminino do candomblé. Todo vestido e maquiado a caráter, né? Isso causou uma super polêmica em Salvador. Ele ficou mais ou menos conhecido em Salvador. Teve um dia no carnaval que ele deu um beijinho, um selinho no Caetano. Isso foi fotografado, enfim. Teve matéria no Fantástico. Aí virou uma polêmica no Brasil inteiro. Ele começou a dar entrevista para Jô Soares, Adriane Galisteu, Serginho Groisman e tal. Ficou famoso no Brasil inteiro. Começou a incomodar o Vaticano. O Vaticano manda um cara para cá, pro Brasil, que era o meu personagem, um emissário, para averiguar, para investigar, para fazer uma inquisição com o padre e afastar o padre da igreja. Ele é afastado e aí existe uma dúvida se ele foi lobotomizado, se ele foi... Enfim, ele acabou deprimido, acabou muito mal, ele já tinha algumas questões aí também, acho que psicológicas, né? O trabalho de apuração, o Luiz Marfuso, o autor e diretor do espetáculo, ele tinha 2 historiadores que ficaram 2 anos pesquisando toda a vida, a história, então... Mas esse final dele é um pouco... não se sabe direito o que aconteceu. Se ele ficou louco, se ele ficou louco ou se ele foi silenciado. Silenciado, entendi. Entendeu? Então, assim, é muito interessante porque é uma história de um cara super avant-garde, recente, né? Porque ele morreu em 2017, e de um padre silenciado em pleno 2017, né? Uma história importante a ser contada. Entendeu? É uma história muito importante. E muito brasileira, muito cheia de baianidade, com 15 pessoas em cena, espetáculo desses que é raro fazer. Eu falo pro Ricardo e pra esse pessoal todo,
talentosíssimo que faz esse tipo de espetáculo, falou: vocês são heróis. O que heróis. vocês fazem é um teatro épico, é um teatro que é raro hoje em dia, né? E Hoje em você dia gosta daquela convivência de Amo, companhia? adoro. Não é a primeira vez, né? Eu tive também uma ótima oportunidade de fazer isso também com os fudidos e privilegiados aqui no Rio de O que Janeiro. você fez com eles? O Nelson Rodrigues. A gente fez Escravas do Amor. Eu e Juliana Baroni como atores convidados e todos os fudidos. Eram 17 pessoas em cena, uma loucura. Assim. Quem eram os fudidos famosos da época? Os mais... Rose Abdala, é muita gente ali, né? Acho que falar também só um. Foi um grupo que teve uma expressão... A Guta, mas a Guta não fez o Escravas, porque a Guta já estava fazendo o... Acho que acabou, né? Eles não continuam, né? Fudidos ainda existe? Eles existem sempre, né? Mas é aquela coisa, assim, eles são também heróis, o tipo de teatro que eles fazem não é fácil de fazer. Não é comercial. Não é uma coisa que acontece toda hora, então todos eles têm profissões paralelas. Um é bancário, o outro é professor, outro é... entendeu? Produtor, porque é isso, porque essa é a profissão de artista no Brasil, quando você não está na televisão ou quando você dupla função, não faz uma peça comercial, né? Ô Sérgio, quando é que nasce o ativista de uma maneira geral? Você tem um trabalho muito bacana em cima da importância da sustentabilidade, tem uma conscientização enorme, conhecimento de causa, você fala com muita propriedade, e você também tem um lado ativista político ali. Isso é uma coisa que está sempre dentro de você? Você já tinha essa personalidade ou as redes sociais fizeram com que você se tornasse essa pessoa? Eu acho que eu sempre tive essa personalidade, assim. Eu acho que quando eu fiz por exemplo, o movimento Gota d'Água, que foi lá por 2010, acho, não era tão forte essa coisa de rede social, sabe? Mas foi o primeiro movimento, o primeiro debate, a Veja colocou, eu saí na capa da Veja, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Vejona. Né? Eu e mais 4 artistas, acho que a Maite Proença, Dira Paz, enfim, só me colocaram ali porque eu era idealizador do movimento Gota d'Água, né? Eu que idealizei aquilo. E o que era esse movimento exatamente? O movimento Gota d'Água enfim, era começo de Twitter ali, eu acho que foi um dos primeiros atores a entrar no Twitter, e eu acompanhava, assim, sempre fui muito ligado à questão da natureza, sempre me entendi como parte desse paraíso que a gente vive, e entendo que meu propósito de vida de estar aqui deveria ser de todos nós em comum, deveria ser fazer desse lugar um lugar habitável e que renda frutos para todo mundo, e estamos aqui para melhorar a vida uns dos outros e não para ficar competindo, não para ficar derrubando os outros. Sempre tive esse entendimento e sempre tive essa ligação com a natureza, sempre me senti parte da natureza, sempre me senti bem. Comecei a frequentar alguns festivais de cinema ambiental, comecei a me interessar mais pelo tema, e no Twitter eu seguia um movimento chamado Movimento Xingu Vivo, que era de uma mulher local chamada Antônia Mello, que é uma liderança local ali do Rio Xingu, da região do Xingu, e eu vi as barbaridades que eles colocavam que estava acontecendo ali por conta da hidrelétrica de Belo Monte, estava começando a construir hidrelétrica, enfim, o inchaço populacional, o que isso traz, prostituição infantil, porque a maioria trabalhadores homens, desmatamento provavelmente sem controle. Desmatamento, obviamente, enfim, hidrelétrica pode ser energia limpa, mas não se construída no meio da Amazônia, num berço de biodiversidade como o Rio Xingu, tanta coisa, tanta desgraça que chega com um empreendimento desse num lugar que não tem estrutura para isso, que eu ficava chocado. Como é que as pessoas não falam sobre isso? Como é que isso não comove as pessoas? Como é crianças sendo estupradas por trabalhadores, enfim. E aí eu comecei a me envolver com essa causa e resolvi fazer o movimento Gota d'Água, que foi um movimento para a gente falar, para a gente botar a boca no trombone sobre a questão da produção de energia no Brasil. Comecei a me envolver com gente muito séria, grandes antropólogos, gente do Instituto Socioambiental, gente do Greenpeace, enfim. E aí comecei a aprender muito sobre isso, cada vez mais entendendo a importância de se falar sobre isso, muito antes de virar moda, muito antes de virar trend, você ser sustentável. Eu era chamado de ecochato na época, eu lembro até hoje, e resolvi fazer o movimento Gota d'Água, que era para falar contra a usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi um projeto ressuscitado pelo governo. Você é chamado de ecochato por quem? Por muita pelo público, gente. De uma maneira geral? Uma maneira geral, pelo público. E a classe também torcia o nariz? Não sei, eu nunca me preocupei muito com a classe nesse quesito, assim, porque aí não era o artista, era o cidadão falando, Então eu nunca me preocupei com o que a classe pensasse a respeito disso. Sempre foi muito autêntico dentro de mim, essa é a minha causa de vida, então assim, não consigo não falar, inclusive sinto que muitas vezes eu
não sei se perder papel, mas eu perco muito público por causa disso, porque tem gente, hoje tudo ficou politizado, tudo é esquerda ou direita, tá chato demais, né? Qualquer coisa que você fala hoje em dia... Sim, fla-flu total. Então assim, você falar de sustentabilidade, uma coisa que é fundamental pra gente garantir um futuro melhor para todos nós, virou fla-flu também, virou... Então quando eu falo sobre isso, eu perco seguidor. Mas eu não deixo de falar, porque quem não, que é uma pena. Quem não souber ouvir a respeito disso, não merece estar do meu lado. Porque eu falo de uma forma tão legal, tão leve, didática, tão leve, tão assim... E consciente, com consciência de causa, que é o mais importante. Exato, então vão vir outros, enfim. Mas isso é a tua verdade mesmo, né? É a minha verdade com mesmo. Esse pensamento real, com esse olhar de preocupação constante. Total, e aí eu resolvi juntar jornalistas, juntar antropólogos, artistas, roteiristas, o diretor de cinema, todo mundo veio, agregou no movimento, a gente fez aqueles vídeos que bombaram, saí na capa da Veja como artistas promovem o primeiro debate sério da internet, onde a gente jogou uma luz ali sobre a caixa preta do que é do sistema de geração de energia no Brasil, né? Que a gente fala muito que a gente tem bastante energia limpa, que hidrelétrica é energia limpa, mas não se for construída num berço de biodiversidade como o Rio Xingu. Então foi aquela coisa, de repente comecei a dar entrevista para o Globo News em Pauta, o repórter de Nova York mandando perguntas, uma loucura, minha vida virou de ponta cabeça, tinha gente de Greenpeace, Instituto Socioambiental praticamente hospedados na minha casa aqui no Rio de Janeiro para a gente atender a demanda do que virou um movimento. E esse movimento, ele criou uma instituição em volta dele ou não? A gente criou tinha um site, tinha um lugar onde as pessoas podiam assinar uma petição, a gente recolheu 1,5 milhão de assinaturas no período recorde de um mês. 1,5 milhão de assinaturas contra um assunto totalmente insípido para a grande maioria da população brasileira, né? Não tinha essa consciência como hoje. Não tinha essa consciência, e as pessoas, até ainda hoje, você conseguiu mobilizar as pessoas em cima de um assunto tão distante, né? Porque o grande público, a massa, ela está preocupada em chegar no final do mês com um saldo positivo na conta. Sim. Então você aproximar o problema, a Amazônia é muito longe, é muito difícil. E a gente conseguiu usando ferramentas de marketing, com senso de humor, criar um roteirozinho de um vídeo de 5 minutos, com vários artistas muito conhecidos do público, falando sobre um tema insípido para a grande maioria das pessoas. Então acho que foi muito histórico o que aconteceu com o movimento Gota d'Água. Nunca imaginei que fosse sair na capa da Veja em nenhum momento da minha vida, da minha carreira, enfim. E o movimento ainda permanece? Não, aí eu tive um desentendimento com a outra pessoa que também estava junto comigo no movimento, porque ela queria levar para um caminho de criar um canal de comunicação com informações, e eu queria uma coisa mais pontual, eu queria que a gente, uma vez por semestre, falasse sobre uma causa, enfim, aí ela seguiu com outro nome e o Gota ficou aí para a história como uma gota. E agora isso virou a tua verdade, né? Isso virou uma pauta permanente nas tuas redes sobre esse teu olhar, com a importância da gente entender da sustentabilidade e saber melhorar o processo no país, né? Porque aí com o Gota também, eu fui convidado pela própria Antônia Mello para ir me benzer no Rio Xingu, então tomei banho de rio com ela, me abençoando, e aí fui convidado por povos indígenas para visitar os territórios e já vivi tanta coisa por conta dessa luta, tanta coisa maravilhosa que acho que as pessoas todas deviam viver, como enriquece a vida você. Sei lá, eu já fui, por exemplo, para os Jogos Olímpicos Indígenas, entendeu? E aí você tive o privilégio de chegar lá numa cidade, não sei quanto, 3, 4 horas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ver ali mais de 50 povos indígenas, mais de 50 povos indígenas, cada um com a sua vestimenta, com o seu canto, com a sua maquiagem. Isso é de uma riqueza, isso é de um valor. Eu adoraria viver uma experiência dessa. Eu acho que todo mundo deveria. Você dormiu nas ocas ali mesmo? Ou você dormi também em oca, mas também já em casinhas super simples, assim, já tive todas as experiências. Já fui visitar os araras, já fui... Então, assim, é uma experiência que todo mundo deveria ter, principalmente para a gente valorizar a nossa diversidade, assim, porque o Brasil, acho que talvez um dos poucos países do mundo que tem tanta diversidade cultural. Acho que é o maior da diversidade. Quanto a nossa, e é muito lindo, assim. Vivemos uma sociedade mais consciente? Hoje? Com esse pensamento e na prática? Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia só não tem consciência quem não quer, de fato. Né? E se produz mais energia limpa, tem esses projetos todos paralelos acontecendo, ou ainda estamos muito atrasados em relação ao mundo? Não, tem, acho que cada vez mais cresce energia solar, eólica, mas a gente acabou de ter uma aprovação aí de um
né, cavar petróleo na foz da Amazônia, do Amazonas. Então, assim, a gente ainda está apegado ao convencional, né, Mas petróleo. temos hoje uma sociedade muito mais preparada para combater? Você acha que temos uma sociedade que... Eu acho que não tanto quanto deveria. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, mas as pessoas ainda não estão conscientes da forma que deveria e não estão atuando da forma como deveria. Eu acho que o processo está muito lento. Pelo processo de degradação, eu acho que o processo de atuação pela preservação ainda é muito lento. Principalmente por conta do sistema econômico que a gente vive, por conta do capitalismo, por conta do... E hoje você atua de que maneira? Totalmente independente nas redes ou você está ligado a alguma ONG, alguma associação, a um grupo de pessoas para combater em coletivo? Totalmente independente. Totalmente independente? Totalmente independente. Por opção? Por opção. Você deve receber convites para estar ligado. Sim, eu tenho ligação com o pessoal da WWF, por exemplo, do Greenpeace. Sempre que tem alguma causa importante que precisa de uma mobilização, eles me mandam e aí eu decido se eu vou participar ou não. Eu vejo a Anitta, Leonardo DiCaprio, astros mundiais em posicionamentos bem mais conscientes e isso virando uma constância deles. Você acha que a gente está precisando também que os nossos artistas, de uma maneira geral, potencializem essa consciência na maneira de falar sobre isso? Ou você acha que nós já temos um número bastante significativo se expressando dessa maneira? Não, acho que quanto mais a gente falar, melhor. Né? Porque a gente tem que normalizar a questão. A gente não tem que falar para salvar o planeta, começa por aí, tem que mudar essa consciência, a gente tem que salvar a humanidade. O planeta vai continuar aqui com as microbactérias, as baratas e quem sobreviver às novas condições de vida. Quem não vai sobreviver é a humanidade. E a gente precisa ter esse entendimento. Primeiro, que a gente não tem que salvar o planeta, a gente tem que se salvar. Segundo, que isso aqui é um paraíso. O paraíso não está lá fora. Essa história de religião, de que paraíso, paraíso é para o inferno. Isso aqui é o paraíso. Claro. Entendeu? A ciência até hoje não conseguiu provar que existe um planeta nesse universo gigante que a gente vive com as mesmas condições de vida que o planeta Terra. Isso aqui é lindo demais. Por que eu não viajar? Porque para cada lugar que você vai, você fala, caramba, assim, não só de natureza, de paisagem, mas de diversidade cultural, de diversidade, sabe? Porque você é um cara que sabe contemplar. Você contempla isso. Não é todo mundo que sabe contemplar. Contemplar pode parecer fácil, mas não é. E a sociedade está tão acelerada que a sociedade perdeu a capacidade de contemplar. Isso, então, inclusive, tem um pouco a ver com o livro que eu escrevi, porque é isso. As pessoas, hoje em dia, a gente vive uma sociedade da cultura da produtividade, do acúmulo, E quando eu escrevi o Como Ser Super Incrível, eu queria justamente ir contra isso, eu queria quebrar um pouco esse paradigma. Fala um pouco de como ser... Como ser super incrível. O que é o como ser super incrível? Bom, primeiro que as pessoas hoje em dia acham... Eu acho que quem é incrível, qualquer pessoa é incrível, porque a gente viver não é fácil para ninguém, né? A gente nunca sabe qual é a batalha diária de cada um. Então, eu acho que incrível qualquer um é, mas acho que super incrível existe hoje em dia muito também por conta do digital, uma crença de que as pessoas que têm que ser admiradas são as pessoas que são super produtivas, são as pessoas que são acumuladoras, são as pessoas que ostentam viagens ou marcas, enfim. E eu vejo de outra forma. Eu acho que pessoas super incríveis são, primeiro, pessoas que são autênticas, que têm coragem de ser autêntica num mundo onde está cada vez mais massificado, pasteurizado. Depois de você conseguir ser autêntico, ter coragem para ser autêntico, acho que é importante você entender que a gente está aqui conectado e que gentileza e humanidade é um propósito de vida que todos nós deveríamos ter. Total. Então a gente já falou de coragem, já falou de autenticidade, já falou de generosidade e acho que tudo isso torna uma pessoa inspiradora, tudo isso torna uma pessoa admirada, tudo isso torna uma pessoa super incrível. Então o super incrível eu escrevi um pouco para isso. Adorei esse título. Como ser super incrível, que todo mundo tem o poder de ser super incrível. E a cobrança hoje da sociedade é ser super incrível. Mas ser super incrível não é você acumular coisas. Exatamente. É você ser uma pessoa inspiradora, é você ser uma pessoa generosa, ser super uma incrível pessoa acordar humilde. E ser feliz com o seu cachorro e feliz por nada. Exato. Isso é ser super incrível, porque você está bem de saúde mental. Exatamente. O livro está pronto? É você enxergar Deus nas pequenas coisas, como fala o Rio, que inclusive é a minha indicação de livro, que daqui a pouco a gente vai dar. Você já escreveu? Terminou de escrever? Pronto, é um e-book. Um e-book. Tá. Tem que lançar no físico. Você falou em Deus, você falou em religião, eu acabei concluindo. Você tem religião ou não tem? Eu responderia como Einstein respondeu quando foi perguntado se ele acreditava em Deus. Eu acredito no Deus de Spinoza, eu acredito num Deus que é contemplativo, que não pune, que não castiga, que não julga, que
Mas não está ligado em nenhuma liturgia. Não, e a minha religião, assim, apesar de eu ser batizado no catolicismo, de eu frequentar também algumas religiões africanas, a minha religião, de fato, é a natureza, assim. Eu me sinto muito... Porque religião é religare, né? É se reconectar com o essencial. E que não está ligado à liturgia. E eu me reconecto com o essencial, me reconecto com o sagrado, eu me vejo... contemplando o sagrado na natureza, Por nas falar pessoas. Nisso, na natureza e contemplar a natureza, eu hoje vi num vídeo, e você participou do projeto, como é que é o projeto do lixo? O que você fez do lixo mais, você participou de uma campanha. Menos um lixo? Menos um lixo. Que vocês recolhiam lixo na praia, não era isso? Uma ONG? Não, isso aí foi com o pessoal da ONG do... esqueci o nome agora, mas é uma ONG do Felipe Simão, que é namorado da Fernandinha. Mas é um projeto social de reduzir o lixo de uma maneira geral nas grandes cidades, não é isso? Basicamente é isso? Manter uma cidade mais limpa? Essa de coletar lixo na praia é um movimento que existe, que eu esqueci o nome agora, do Felipe Simão, que ele faz isso em várias praias do Brasil. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje, cara, eu vi um vídeo que eu nunca tinha visto na minha vida, um transatlântico no meio do oceano, o que ele joga de lixo no mar através do esgoto. Esse vídeo, eu até achei que no primeiro momento fosse inteligência artificial. Falei, não, isso aqui é uma brincadeira, porque ele desce uma rampa, e aí depois você vê que não era inteligência artificial. Inclusive tinha uma narração e mostrando o volume de plásticos que ficam dentro do oceano. Eu fiquei muito impressionado com aquela imagem. Eu nunca tinha visto aquilo. É muito louco. E eu falei, e a gente, claro, eu acho que reciclar o lixo, acho que é uma consciência que a gente conseguiu adquirir. Cada vez mais eu vejo nos ambientes aquele espaço... Mas a gente está muito longe disso. Mas a gente não recicla 10% do lixo. É isso que eu queria saber de você. Estamos muito longe? Muito longe. Primeiro, porque a gente não recicla nem 10% do lixo produzido no Brasil. Nem 10%? Segundo, que 90% da reciclagem feita no Brasil não é feita oficialmente, é feita pelos catadores de materiais reciclados, que são pessoas totalmente autônomas, que ou puxam carroça, ou tem uma Kombi, então assim, não é oficial. Então assim, a gente está muito distante disso. Que loucura. E é muito louco. Eu achei que eles estavam mais evoluídos, jurava. Não, assim, acho que existe mais consciência, mais gente fazendo mesmo, e também não adianta só você querer fazer, mas o sistema tem que te tem que te dar a oportunidade de fazer. Não adianta você fazer se você vai jogar na latrina do seu lixo, não vai passar uma coleta de lixo reciclável. Sim. Né? Então, assim, a gente está longe disso ainda porque é isso, porque 90% da reciclagem feita no Brasil é feita de forma não oficial pelos heróis da reciclagem, que são os catadores de... Que países você acha que hoje reciclam o lixo de uma maneira que pode ser uma boa referência? Você tem isso em mente? Japão. Japão em tudo, né? Japão, sem dúvida nenhuma, uma das principais referências. E provavelmente é fácil de adotar. Mas tem coisas muito simples também. Por exemplo, a Itália, ela determinou que você joga o lixo... Cada dia você joga um tipo de lixo, e se você não jogar o lixo certo, ou se você passar da quantidade permitida por pessoa, você paga uma multa. Entendeu? Então, assim, quando você bota a mão no bolso das pessoas, as pessoas pensam duas vezes antes de fazer. A composteira é uma maneira de você trabalhar o lixo ou não? Composteira é uma maneira de você trabalhar, não o lixo, porque o que você bota na composteira não é lixo, é resíduo orgânico. Eu achei que tivesse alguma coisa de lixo também. Você bota ali um papel, um papelão e tal, mas a composteira, ela é para você descartar os resíduos de alimento da sua cozinha, porque na cozinha é onde a gente produz 50% do lixo produzido em casa, é na cozinha, com embalagens, com restos de alimentos, enfim. Então, se você conseguir, pelo menos, identificar o que é lixo e o que não é, o que é resíduo, e no caso, restos de alimento não são lixo, são resíduos, eles podem ir para uma composteira para você fazer adubo, para você depois cultivar as minhocas, Exato. Então, o que você faz com aquelas minhocas? Elas ficam ali se alimentando. E depois você tem algum lugar para doar as minhocas? Não, elas ficam ali, só ali pro resto da vida. Eu achei que aquelas minhocas fossem em algum lugar depois. Não, ela não sai da caixinha. Achei que algum lugar pegasse as minhocas, sei lá. Não, se você quiser, você pode pegar depois aquele material todo que vai estar ali cheio de alimento que virou adubo, você pode pegar junto com as minhocas e colocar no vaso de planta. Tá. Então, eu achei que usasse para isso, para adubar em alguma empresa. Mas para onde vão as minhocas? As minhocas ficam lá, elas moram na composteira doméstica.
né? Você tem aquela caixinha ali que elas ficam morando ali, elas não podem tomar sol, porque senão frita as minhocas, então se deixa a composteira ali num cantinho, onde não bata sol, e você vai jogando os restos de alimentos ali, elas vão se alimentando daquilo e produzindo o adubo para você. Você como cara que entende tudo de sustentabilidade e que pensa de uma maneira orgânica, real e prática, você tem alguma dica para quem está nos assistindo, assim, as pessoas que estão em casa, como elas podem melhorar a vida, fazer a vida mais sustentável dentro de casa? Porque tem gente que não se liga. O dia eu entrei na casa de uma amiga, a casa estava inteira ligada. Ela falou, passo o dia atrás do meu filho apagando a luz. Eu falei, pô, mas no dia de hoje isso não é mais cabível. É outra consciência que a gente tem que ter. E às vezes as crianças vêm com uma consciência, às vezes até melhor do que os adultos. Às vezes elas ensinam o contrário, ensinam os adultos a apagarem a luz. Eu acho que também tem muito isso hoje em dia, né? Sim. A criança está vindo com o chip um pouco virado já. O que é ótimo. O que é ótimo. Mas assim, é muito fácil, Monte. Primeiro que assim, a gente tem que entender que o tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. Tá. E o tempo inteiro a gente pode escolher um futuro melhor, dependendo do que a gente compra, né? Se a gente consome de forma consciente, se você na hora de comprar um molho de tomate, você optar por um que venha numa lata ou que venha num vidro, que você depois possa reutilizar ou reciclar. Mas se vier um saco plástico, ele dificilmente vai ser reciclado, aquele saco plástico depois, porque o plástico ainda é muito pouco reciclado no nosso país. Então assim, o tempo inteiro que a gente está fazendo escolhas, a gente pode escolher um futuro melhor, dependendo do tipo de marca que você consome. O que aquela marca faz para garantir um futuro melhor? Ou não faz nada, não está nem aí, só polui. Então, são pequenas escolhas que fazem toda a diferença e que o tempo inteiro a gente pode escolher fazer uma opção melhor. Agora, você falando isso, acho que o único caminho que nós temos de conscientização é através da escola, educação, né? Acho que a potencializar na escola essa consciência, você não acha? Com certeza, não só... assim, porque de fato as escolas, é muito interessante, tem um documentário daquele Michael Moore chamado What to Invade Next. Em português eu esqueci o nome, mas assim, ele faz um exército de um homem só, que ele pega uma bandeira americana e vai para a Europa e alguns outros países de outros continentes para descobrir o que o país tem de bom para roubar e levar para os Estados Unidos para incorporar na cultura americana. Então ele vai para a França, ver o que as crianças comem nas escolas públicas, só comida gourmet, de alta qualidade, blá, 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 e compara com os Estados Unidos, que é aquela porcaria de fast food e tal. Ele vai para, se não me engano, Suécia ou Finlândia para ver o que as crianças têm no currículo escolar. E aí ele conversa com uma professora que fala assim, para mim é muito mais importante meu aluno chegar depois do recreio para mim e falar que ele descobriu um inseto novo na hora do recreio ali no jardim da escola, não sei o que qualquer outra coisa. Eu não lembro se era Finlândia ou Suécia, enfim, mas mostrando o quanto é importante a educação formar cidadãos do mundo, entendeu? Então acho que o tempo inteiro o sistema afasta a gente do essencial, que é nós somos natureza, tá tudo conectado, o que a gente escolhe fazer agora impacta assim o nosso futuro. E a gente precisa se reconectar com o essencial, que é isso que eu acabei de falar agora, entendeu? Que a gente está totalmente conectado, que a gente não tem que salvar o planeta, não tem que salvar os animais, a gente tem que se salvar. Então eu acho que sim, a escola seria fundamental, mas não é só uma questão de consciência, é uma questão também de mudar a cultura. Quando eu falo de cultura, eu não falo de cultura, teatro, cinema, mas a cultura do dia a dia, que foi muito massificada pelo marketing. Marketing, quando foi inventado, sei lá, em 1800 e finalzinho, ou 1900... E essa ferramenta poderosa que fez a gente mudar a nossa cultura do ser para o ter, para o acúmulo, e massificou isso de uma forma nos últimos séculos, de uma forma muito grande, isso é uma coisa que é muito difícil você mudar. Então não é só conscientizar, mas é mudar um hábito cultural. E aí a escola passa a ser decisiva, né? Também, mas é isso, é mudar o conceito de a gente não precisa ter para ser, a gente já é. Sim. Entendeu? Esse teu último trabalho, a gente não pode entrar em detalhe, que você só pode dizer que você participou como apresentador de um projeto. Tem alguma coisa que você possa adiantar para o público? Primeiro que é o primeiro reality universitário do Brasil, isso então, é muito legal. Se atente a isso, que isso é muito legal. Sérgio Maroni vai fazer a apresentação do primeiro reality universitário do Brasil. Exatamente. Foi maravilhoso em vários sentidos, assim, eu vou falar um pouco de bastidores porque eu não posso falar muito ainda do projeto em si, mas é um game onde universitários vão disputar um prêmio de X mil reais, vai ser exibido no SBT, foi histórico porque a gente estava em Santa Catarina,
um dos estados mais conservadores do Brasil, com um set de 90% de pessoas pretas que vieram da Bahia para trabalhar, porque a produtora era baiana, então só isso já foi revolucionário. E o fato de ser um primeiro reality universitário do Brasil, eu achei muito interessante. Muito, isso foi uma das coisas que me seduziu de estar nesse projeto, e foi muito gostoso participar. Eu acho que vai ser um grande sucesso. Bacanérrimo, estou torcendo muito para que vire grade nacional. Porque é um reality que tem tudo de game, mas é conhecimento, é habilidades, entendeu? Tudo que tem a minha cara. Assim. Eu adoro o projeto. Você ainda é um ecossexual? Sempre serei. Eu adoro essas pessoas. O que é um ecossexual, para quem não sabe? Para quem não sabe, ecossexual é uma pessoa que tem prazeres com as coisas simples da vida. Abrir uma janela e sentir aquela brisa bater no rosto, no peito. Nadar pelado no mar, por exemplo. Já nadou pelado no mar? Já nadou pelado no mar, Monte? Você nunca teve essa experiência? Não. Não é a tua cara. Todo mundo deveria ter essa experiência. Você não sabe o que é você estar no útero da Mãe Terra, ali naquele mar quentinho da Bahia, pelado, como veio ao mundo, totalmente integrado com a natureza. Namorar na praia. Desculpe a minha ignorância, eu achava que ecossexual era outra coisa, sabia? Não tem nada com sexo. Eu achava que eram pessoas que gostavam de pessoas que tivessem o mesmo pensamento em relação à natureza. Se você se atrai por pessoas que gostem das coisas ligadas à natureza, eu achava que era isso. Então não é nada disso. Não é só isso. Mas isso tem a ver ou não tem a ver? Isso também tem a ver, de certa maneira. Inclusive, eu fiz uma brincadeira outro dia. Falei, eu jamais me atrairia por alguém que não recicla lixo. Porque é uma coisa tão básica. Mas então eu não tô louco. Tem um pouco disso. Tem um pouco disso, mas não é o essencial. Mas, de fato, são pessoas que, primeiro, têm essa consciência e que encontram prazer nessas coisas simples da vida. Ótimo você explicar, porque as pessoas ficaram com outra versão na cabeça. Muito bom. Eu vou colocar aqui agora um quadro que eu não faço há muito tempo, que são os mandamentos do meu livro que fazem muito sucesso. Eu vou ler para você e aí você faz o seu comentário na cláusula, no mandamento que você quiser. Se você concorda ou discorda, ou se você gostaria de acrescentar algum mandamento. Normalmente as pessoas esbarram no mesmo mandamento, no positivo e no negativo. Eu quero ver se essa estatística com você também vai acontecer, tá? Então, amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas. Calma aí, não é para comentar um por um? Não, eu vou ler todos, e aí você vai comentar o que você quiser. Tá? Se você concordar com todos, ok. Se você discordar de algum, você fala. Se você se identificar com algum mais, ou quiser fazer alguma observação em cima deles, fique à vontade. Não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás os espetáculos do teu público, honrarás teu texto e tua fala, não matarás o talento, não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação, adorarás a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás. Tem alguns difíceis, assim, eu acho que assim, não cobiçar o papel do próximo, por exemplo, eu já passei por isso. Já tive em trabalhos assim que eu gostaria de estar fazendo aquele papel e não o que eu estava fazendo, mas é importante você saber lidar com isso, né? Mas eu não enxergo isso como um mandamento, porque é humano, né? Eu coloco como uma dica, mas eu acho ótimo você falar aquilo que você como mandamento. Por que eu coloco? Porque tem muito disso. Então eu tento tirar o que tem de muito, né? Porque senão a pessoa diminui o processo. Lutarás por causas, claro. Não te compararás. É importante não se comparar, mas é quase inevitável também. Quase inevitável, mas é importante não comparar. Não explorarás teu filho. Nossa, isso hoje em dia, então, né? Tem tanta gente que... Isso que eu não trabalho com criança. Eu não aguento os pais. Respeitar tua vocação. Não mentirás nas redes. Nossa, mas isso aí acho que é o que mais fazem, né? Não roubarás a cena conscientemente. Você sabe que esse é o que mais bate em todos. Todos têm isso como uma clareza máxima. O quê? Não roubarás a cena conscientemente. As pessoas têm horror ao ator que rouba a cena conscientemente. Sim. Então todos falam em cima desse. Eu já trabalhei com um ator que assim... Eu entrei como protagonista num produto e ele já fazia sucesso com outro personagem e tal. E ele... Toda vez que ele era marcado ao meu lado, ele tinha que botar o braço dele na frente. Toda hora que a gente ia sair de cena, ele tinha que ser o último a sair de cena para bater a porta, para ficar mais tempo em cena. Olha o nível de loucura. Mas não roubava a cena porque não conseguia.
Mas eu acho que desses aí, eu acho que amarás a arte sobre todas as coisas é o que eu mais gosto, porque eu acho que a arte é soberana, né? Isso, A arte claro. e a nossa profissão, ela no começo você pode vir um pouco por questão de vaidade, por questão de glamour, por questão de... Mas quando você entra no métier, quando você entende que é um ofício que exige uma dedicação, que exige uma resiliência, que você, a cada final de projeto, você está disponível para o mercado de novo, e que você depende da aprovação de outras pessoas, você depende muito também de relacionamento e tal. É muito difícil. Então, assim, eu acho que só sobrevive nesse ramo se você segue o primeiro mandamento. Se você realmente ama a arte, se você ama o que a arte é capaz de fazer em termos de transformação. E se não tem essa compreensão, você não se sustenta. Não se sustenta. Muito bom, Marrone. Vamos então agora ao quadro Dicas de Leitura. Vamos começar pela dica de leitura e eu quero saber por que você me trouxe essa dica. Eu amo esse livro. Porque ele faz umas cartas para um jovem poeta que era admirador dele, do trabalho dele, e as correspondências são incríveis. Primeiro, assim, acho que é muito interessante é uma volta no tempo, né? Porque as pessoas se comunicavam com cartas, era coisa que vinha daqui a 2, 3 meses, 4 meses, você tinha que parar a sua vida para escrever 6, 7 páginas. Eu sou da época do cartão postal, que eu amava receber cartão postal. E esse cara já era uma referência, um grande poeta, e aí recebeu uma carta de um admirador que ele podia deixar de lado, podia não responder. Ele não só respondeu, como se comunicou durante todo um tempo com um admirador e passou todo um conhecimento. E são poesias, o que eu mais gosto do Rio, ele fala de coisas simples que são essenciais, e principalmente nessa carta, né, de você conseguir enxergar a beleza e você admirar e se inspirar nas coisas simples da vida que às vezes parecem, como dizer, ele usa uma palavra maravilhosa, esqueci. Inclusive eu acho você um cara muito simples. Né? Eu gosto de coisa boa. Não, mas isso não quer dizer que você não seja simples. Exato. Você pode estar num camarim e ter uma banana e uma maçã e um café, mas é uma banana... Mas é uma banana orgânica. É entendeu? Uma maçã saborosa, entendeu? Eu acho que é isso. Você gosta de qualidade, mas eu acho que você não gosta de coisas que não tenham... escala alfabéticas, coisas que são fora do padrão, de maneira geral. Você ama poesia? Você tem uma relação com poesia, né? Eu gosto muito de poesia, principalmente do Rio, que tive uma experiência agora fantástica com o Gregório de Matos, que eu fiz com o Ricardo Bittencourt, uma participação no solo dele, que ele faz um solo fantástico, onde ele faz o Gregório de Matos, que é talvez o primeiro poeta brasileiro. Sim. Poeta de 1600. Gente, tem alguma coisa que pegou na minha garganta, desculpa. Imagina. Um poeta de 1600 que tinha um talento para falar de coisas importantíssimas e também ridículas, como o pum de uma mulher que peidava pra caramba. Eu fico, como é que pode a genialidade de um ser humano de conseguir escrever tão brilhantemente sobre qualquer assunto, como Gregório de Matos, por exemplo? Então eu acho muito interessante, assim, eu gosto de Fernando Pessoa, gosto de... Clarice Lispector, maravilhosa. Maravilhosa, Beth Goulart, bombando. Beth Goulart era arrasando, mais de 100 mil pessoas já viram o espetáculo dela. Fez agora de fora 2.000 pessoas. Incrível, um acontecimento, lindo demais. Vamos à minha dica de leitura para você, na verdade uma homenagem a uma coisa que você vive. Eu amei o livro da Juliana Morrone sobre SG. Eu soube quando ela lançou, incrível. E acho um livro necessário para ser adotado em todas as empresas, de verdade. Né? Eu acho que todo mundo hoje tem que entender sobre SG. Bem completo, bem técnico. Bem técnico e como praticar e como aplicar. Queridão, chegamos na nossa última pergunta. Papo delicioso, quase 2 horas. Te agradeço muito, você sabe o carinho que eu tenho por você. A recíproca é verdadeira. Te desejo o melhor da vida. E para terminar, essa câmera é sua. É a pergunta para todos, que é o nosso registro. Inclusive, daqui vai sair um documentário que é Ser Artista, né, com todos os 100 que estão passando por aqui. Vai ser lançado ano que vem. E queria que você dissesse, na sua visão, o que é ser artista para você, olhando para essa câmera. Olha, eu gosto muito da definição do que é ser artista, que eu usaria para definir o que é ser artista o nome de um grupo de teatro aqui do Rio de Janeiro, que se chama Fudidos e Privilegiados, porque um artista é uma pessoa fudida e uma pessoa privilegiada.
Fudida pelas diversas dificuldades e desafios que essa carreira, que esse ofício impõe aos artistas, mas privilegiado porque a gente convive com umas pessoas incríveis, com uma família incrível, uma rede de pessoas muito generosas, muito talentosas, muito criativas, muito brilhantes e que acreditam de fato, né? Eu acho que o artista, como eu disse aqui do primeiro mandamento, quem é artista acredita de fato que a arte transforma, que a arte cura, e isso é um privilégio. Então eu acho que a melhor definição do que é ser artista é essa. Ser artista é ser uma pessoa fodida e privilegiada. Nossa, gente, mas eu gostei demais disso. Adorei. Obrigadão. Muito, muito bom. Com certeza. Obrigado. Já está no documentário essa definição. Mas não podia ter um nome melhor de um grupo de teatro que Fudidos e Privilegiados. Aliás, um beijo para todos eles, para o João Fonseca. Queridos, talentosos. E para você que nos segue sempre às quintas-feiras aqui, às 19 horas no canal do YouTube e na TV Samsung pelo canal Replay, sempre um grande ator, uma grande atriz, cantor, cantora, jornalista, e nos acompanhe. 2026 é um ano cheio de novidades. Para você que gosta de cultura, tenha certeza que o ser artista vai cada vez mais transformar a sua vida. Um beijo, fique com a gente.